Foi em 97 Tá. que aí eu, com o Marco Bianchi, na época ainda Felipe Xavier, sobrinhos do Ataíde, fizemos a primeira transmissão como é o futebol que as pessoas conhecem, né? Câmeras espalhadas, replays, etc. E daí em diante foram 14 anos seguidos, né? Até 2010 eu fiquei na MTV Brasil, antes de ir para a Globo, fazendo tanto o Rock Go, o campeonato de artistas, como o programa dominical. Então, e aí tinha uma representatividade dos Pampas, tchê. Você tinha lá, Acústicos Valvulados, Comunidade de Jiu-Jitsu, Ultraman, Armandinho, sei lá, artistas, né, da cena muito gaúcha grande que participavam. A questão é, as pessoas bebem na fonte que a gente irrigou, né? E acho que tem muita gente querendo fazer algo para o que talvez nem todos tenham o talento, a capacidade, a formação e a dedicação necessária. Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um assado para o conteúdo que vocês sabem toda segunda-feira, 19 horas e de vez em quando nas quintas, também às 19 horas, tá ligado no canal do Dagarbi, também dá para olhar os cortes deste mesmo programa que a gente está fazendo aqui e de vários outros, tá bom? Tem o bruto, seja uma hora e pouco, às vezes duas, e tem os cortes aí, tu vai escolhendo o teu assunto, então vasculha o canal aí que tu vai achar o que tu quiser ver, tá bom? Também todos os conteúdos estão no Spotify e a gente tá bombando, quase 600 mil inscritos no Instagram, não, no YouTube. No Instagram bati 700, viu? Só para avisar vocês. Bom, olha só, deixa eu dizer que hoje tem um assado para Paulo Bonfá. O Paulo Bonfá, se você não tá ligando o nome à pessoa, é muito simples. O homem narrou o Rock Go, que tá fazendo 30 anos, ele é de 95. Então é 30 anos do Rock Go, do início do Rock Go, e eu via direto. Então vou realizar um sonho de estar com ele, Paulo Bonfá, e as suas narrações épicas, totalmente excelente, aqui no assado, tá bom? Olha só, aliás, tem recadinho, né? Muitos gaúchos jogaram o Rock Go. Ó, um assado para um oferecimento de Guaibacar. Guaibacar, você sabe, na Sertório, vá lá conhecer o novo Tera. Vai lá fazer o test drive. Eu conheci o novo Tera, estive no lançamento e agora é a sua vez de conhecer o Tera. Não perde tempo, da Guaibacar. Corre lá para conferir, tem ofertas especialíssimas. Vai fazer o teu test drive, tá bom? Guaibacar é o grupo Sinoscar. Também temos Alfa. Alfa é a casa de apostas que apostou no Grêmio e no Inter, né? Patrocinador master do Grêmio e do Inter, tá aqui na camiseta. E, ó, não é investimento, cara, é entretenimento, então saiba lá, entrar no site, se divertir, brincar, tá? Não é pra achar que vai ficar rico lá, não, tá? É uma forma de ver futebol e se entreter. É a Alfa que tá aí na camiseta do Grêmio e do Inter. Marques Pan, mais de 17 milhões de pães feitos diariamente para nós. O pão é sagrado, é Marques Pan. Fruc Bebidas e a cerveja Bela Vista Pilsen é a novidade da Bela Vista. Se você ainda não conhece, tá aqui, ó. Procure nos melhores supermercados. É Bela Vista da Fruc. Dom Fiorello. Dom Fiorello é o sal oficial do assado, que tá com a gente também. Essa collab maravilhosa que deixa o seu assado ainda melhor com o sal da Dom Fiorello. Ave Serra tem coraçãozinho, coxinha, tulipinha, coxinha sem ponta. Meu Deus do céu, deixa o seu assado ainda melhor. É Ave Serra, tirou da tigela, bota direto no fogo, já temperado. E tem também, no qual eu sou o garoto propaganda, os empanados da Ave Serra. Então eu tô bombando aí na rua, tá todo mundo me vendo. É Ave Serra. Também tem PMI, que distribui Las Piedras, a carne bovina aqui do assado que a gente vai oferecer hoje para o Paulo Bonfá. Uma delícia! Todo mundo que passa aqui sai maravilhado com a nossa Las Piedras. No final tem Neugbauer e tem presente para o Bonfá. Vai levar um mumu, aquele doce de leite top da Neugbauer, tá bom? Ah, tem as facas, né? Cutelaria Dávila no final também tem presente
para o Paulo Bonfá. Ó, vamos na vinheta e a gente volta com ele, o narrador das multidões. Agora sim, depois da nossa vinheta maravilhosa, deem as boas-vindas para você que é apaixonado pelo entretenimento. Uma salva de palmas para Paulo Bonfá! Uhul! Eu Muito mesmo. obrigado, velho. Muito obrigado de verdade, cara. Tô muito contente. Tentei a outra vez, sabia que eu tava aqui. Depois tu deve olhar no teu histórico das conversas. Não é de hoje que eu gostaria de te receber para nós comermos um assado. Então hoje um assado para Paulo Bonfá, tudo bem? Salve, salve! Tirem as crianças da sala, não ousem mover o traseiro fétido da poltrona carcomida em frente ao computador, ao tablet, ao smartphone, onde quer que você esteja, porque vai ser totalmente excelente. Ah, meu, que delícia, velho. Cara, a gente estava falando aqui sobre o teu trabalho e, rapaz, 30 anos faz este ano de Rock Go. Tu deve estar sendo muito abordado em todos os lugares que tu vai para falar dessa data, tô certo? A minha história com o Rock Go começou 2 anos depois de ter acontecido o primeiro campeonato de artistas que nem foi transmitido. 95, 96, se não me falha a memória, era um jogo de futebol gravado e aí cortava os melhores momentos e alguém só fazia um off dizendo teve tal jogo, 2-0 tal. Foi em 97 que aí eu, com o Marco Bianchi, na época ainda Felipe Xavier, sobrinhos do Ataíde, fizemos a primeira transmissão como é o futebol que as pessoas conhecem, né? Câmeras espalhadas, replays, etc. E daí em diante foram 14 anos seguidos, né? Até 2010 eu fiquei na MTV Brasil, antes de ir para a Globo, fazendo tanto o Rock Go, o campeonato de artistas, como o programa dominical, o Rock Go de domingo, a nossa paródia de mesas redondas. Meu Deus, mas mesa redonda hoje não existe mais na TV quase, né? Só está na TV a cabo e tal. E era uma época, né, anos 2000, em que tinha 5 canais de TV aberta que faziam debates futebolísticos dominicais noturnos sobre a rodada e a gente mimetizava esse ambiente de discussões tolas, né? Tá impedido ou não tá? Vota, vamos votar, você, eu, você. Pô, o jogo já foi, já deu, já não deu, não tinha VAR, né? E o Rock Go no estúdio, ele tinha uma outra pegada, né? Era falar sobre o futebol do mundo real, né? Os times, os campeonatos, as personalidades do que acontecia nas manchetes dos jornais do dia anterior e do dia seguinte. Então, foi muito divertido. Foram 8 anos, de 2003 a 2010 ainda tinha o campeonato e ainda tinha, todo domingo, futebol da vida real visto pelo lado B. Cara, espetacular e genial, eu sou muito fã disso. Vou te dizer, eu sou jornalista, formei em 2006 e eu sempre vi futebol como entretenimento, assim. E, cara, é de moldar uma geração, tá ligado nisso, né? Vocês meio que criaram uma forma, formato. Sem nenhuma falsa modéstia. Não seja tudo zero. Começou lá. Porque obrigado. O que acontecia? Eu e o Marco Bianchi, que é o melhor redator e colega com quem eu já tive a oportunidade de dividir microfone e câmera, a gente comungava dos mesmos valores. Putz, às vezes está ficando repetitivo, às vezes está muito igual, às vezes está muito chato. E quando às vezes virou sempre, nós falávamos, seria interessante fazer um programa diferente. Seria interessante colocar esses comentários da mesa do bar ou dos amigos reunidos num churras para assistir uma partida, porque não tem só esse viés da pompa, circunstância, conhecimento. Tem o viés do torcedor, do fã, do cara que acompanha mais, do que acompanha menos, das meninas que estavam acompanhando o futebol, mas ninguém falava para as mulheres ou com as mulheres. E eu sou casado com a mulher que mais entende de futebol no país, Marília. Um beijo. Puta, Marília é uma sumidade. Só que eu costumo brincar em casa. Ela é uma especialista e eu sou um entusiasta. Para mim, sempre foi entretenimento. Sempre foi show business. Sempre foi diversão. E uma diversão não em cima só de tripudiar do adversário. Eu sei que você é
sulista. Sulista tem duas cores. E aí, quando você vai para São Paulo, que tem mais times, Rio de Janeiro, mais times, embora tenha os preponderantes, você percebe que, cada um tem um viés, cada um tem uma história, cada um tem a sua relação familiar, esportiva. Ah, eu pratiquei, eu jogo bola. Não, eu assisto. Putz, meu pai, meu avô, minha mãe. Então, ver o futebol de uma maneira informal e de uma maneira mais próxima do público real ou do cidadão comum, fora dos profissionais do esporte, para a gente era comum. Quando o Rock Go começou e quando eu e o Marco começamos a colocar as ideias, e a gente não fez nada sozinho, tinha uma super equipe que embarcou nessa conosco, no início as pessoas estranhavam. No início, os jornalistas mais antigos, tradicionalistas, torciam o nariz. Não, mas o que é isso? Esses caras estão avacalhando, esses caras estão diminuindo a importância. Pô, o futebol, ele tem ali um método, uma forma. E para nós, isso não fazia sentido. Porque nem eu nem ele temos formação jornalística, o nosso background é de humor e comédia, nós começamos no rádio. O rádio deu para ambos uma característica que é comum a muita gente que você pode conversar vindo do rádio, que não te permite dar um branco. Sabe que eu fiz o Pretinho por 11 anos, Pretinho Básico, já deve ter ouvido falar. Lógico, não, eu participei do Pretinho Básico, eu tive em Porto Alegre, tive na Atlântida, tive... Acho que a Risadaria fez algumas coisas com... Eu lembro na pandemia, no primeiro ano de pandemia, de ter feito de casa, né, uma participação online no Pretinho também, mas a minha questão com isso o rádio não te permite pausar. Então, se você está ouvindo uma transmissão de futebol, não pode ter silêncio. Se para o som, você fala assim, o que aconteceu? Caiu energia? O cara morreu? Então, enquanto você está falando, você está pensando o que você vai dizer adiante. Quando a gente levou isso para a televisão, era um ritmo alucinante perto do ritmo tradicional de televisão, tanto na transmissão de futebol como na mesa redonda no estúdio. E acho que isso era uma das coisas que fazia muita gente simpatizar com o Rock Go. Às vezes eu não estou nem vendo o jogo, eu só estou ouvindo as bobagens que vocês estão falando enquanto está tendo um jogo ruim. Sem dúvida. De jogadores não profissionais, que por acaso são artistas importantes da música brasileira, mas que estão lá batendo bola. Então, quando eu disse sem falsa modéstia, é porque a gente tomou muita porrada. E não porrada de críticas, etc e tal, mas de nariz torcido, jogadores, assessores de imprensa de clubes que falavam, não, aqui é sério, esses caras vão fazer bagunça no treino, esses caras vão levar o jogador lá, vão tirar sal que o time perdeu. A Bola da Fogueira, para mim, foi um dos maiores quadros da história do futebol. E era uma diversão fazer, né? Escrever as perguntas. Né? É fantástico, velho. E é uma metalinguagem, porque o que é uma bola na fogueira no jargão do futebol? Pô, te toquei na frente do marcador com perigo de gol. Mas o que era uma bola na fogueira para um atleta profissional? Era eu chegar para ele e perguntar, seu salário está atrasado? Ou o técnico errou a substituição? Ou a arbitragem exagerou? Coisas que o cara tem que pisar em ovos para dizer, não sei, o clube vai criticar, ou o juiz pode depois escrever na súmula, putz, eu tenho um patrocinador. Então as perguntas da nossa bola na fogueira eram perguntas inúteis, absurdas, trocadilhos, duplo sentido, não tinha resposta certa. Isso. Era sempre um problema para o convidado tentar responder. Era só ouvir e deixar passar, porque... Bom, faz a estética, velho. Uma luz, tudo escuro. Cara, eu sou absolutamente doido por aquilo ali. Aquilo ali, para mim, é das coisas mais geniais. Você sabe que eu fiz uma contabilidade tempos atrás e... em 8 anos de programa foram 3.000 perguntas. Imagina, mas repetir de vez em quando. A gente teve que reciclar. Chegou uma época que a gente falou assim, bom, esse cara, ele também joga na Inglaterra, então, peraí, vamos pegar alguma coisa da rainha, tal, que a gente já usou antes, porque chegou um momento que você fala, de onde nós vamos tirar? E era muito bom criar um quadro como Bola na Fogueira, em que você tinha um roteiro para a pergunta, mas você não sabia a reação do entrevistado, e para quem é mais jovem, ou para quem não acompanhava, ou não vai procurar na internet. A Bola na Fogueira era uma série de 10 perguntas, eu fazia 5, o Marco Bianchi fazia 5, e a gente só sabia as perguntas um do outro no dia antes do programa. A gente não trocava.
Porque era o seguinte, eu não posso te influenciar, você não pode me influenciar. E às vezes eu ria da pergunta dele antes do cara, porque eu falava assim, nossa, vai perguntar isso aqui, e vice-versa. E quando a gente saía do universo do futebol, era ainda talvez mais inspirador, porque permitia que a gente voasse longe. Então estava lá o Oscar Mão Santa do basquete, pô, o assunto virou bola ao cesto. Ah, estava lá a Daiane dos Santos do atletismo, o Giba do vôlei, né, para falar de esportistas. A gente podia sair de um universo que era 4 linhas de futebol para, pô, peraí, agora é ginástica, agora é basquete, agora tem... Então, era um desafio fazer, mas era uma grande curtição fazer, pensando em como as pessoas que estavam em casa iam reagir. E como esse programa tinha auditório, tinha plateia, para nós que estávamos no ar ao vivo, o programa era ao vivo, não tinha edição, não tinha... Errava, ficava errado para sempre, não editava nem a reprise. Então, o ponto de Feedback convicção era a plateia. Era a plateia, Se a plateia estava assistindo ali, 150 pessoas meio com cara de sono, a gente, putz, acelera aí, vamos trocar, isso aqui não está funcionando. Se a plateia estava achando o bico, a gente fala, putz, isso está funcionando. Quem está em casa deve estar como essas pessoas, vamos enfiar o pé aqui. E óbvio, muito imprevisto e improviso, porque um programa ao vivo é feito assim. E vocês de rádio, né, meu improviso tá no DNA, velho. Mas assim, aquelas clássicas, né, Bonfá, tipo assim, que pra mim vieram de vocês, sentir o dedo do treinador, que hoje, às vezes o cara fala e o jogador lá ele. Cara, ia ser um show de lá ele nesse programa, porque era assim, era o tempo inteiro esse tipo de pergunta. E parte delas, com um pequeno à parte, toca a ficha. eram coisas que aconteciam nas situações da vida real. Só que as pessoas não se davam conta, ou do duplo sentido, ou de como aquilo poderia estar interpretado de outra forma em outro contexto, né? E a gente olhava aquilo e falava assim, bom, isso aqui, feito de uma forma cínica, pode ser uma pergunta séria. Feito no nosso ambiente, vai dar margem à dúvida e falar assim, bom, peraí, sei lá, vou dar um exemplo de alguém completamente fora do futebol. O Ratinho, apresentador de TV. Vai lá, não, sou do Paraná, sou palmeirense, mas quero um tempo para falar da minha marca de café, Café no Bule, que eu vou lançar e tal. Putz, beleza, vem. E aí foi uma bola na fogueira com ele, só de perguntas sobre café. Puta, espetacular! Porque você falou assim, bom, vamos mergulhar fundo no café. E eu me lembro de uma pergunta, essa realmente eu lembro porque eu me divirto até hoje falando, que era assim, uma coisa idiota, mas... Ratinho, como especialista, você prefere o café de máquina ou no coador é mais forte? É isso, cara. E aí, o Ratinho, ele pensava, ele falava assim, café de máquina. Mas... Você entende? Ou a gente recebeu uma vez o Valdemar Niklevich, o primeiro alpinista que alcançou, eu não lembro se era o K2, o Kilimanjaro, o Everest. Aí vamos falar de alpinismo. Puta merda. E de alpinismo, né? Você fala, pô, o que o brasileiro médio, as pessoas sabem sobre escaladas, né? Ainda mais escaladas na neve, escaladas nos maiores montes do planeta. E ele, super sério, estava lançando um livro, tinha batido um recorde, tinha uma história, né? E eu me lembro de uma pergunta também nesse duplo sentido de quinta série, de falar, mas Valdemar, se fôssemos todos alpinistas, só o cume interessaria? E ele falava, chegamos ao cume, que o cume, na verdade, é o topo. O pico, é o lugar mais alto. E aí é um cacófato, né? Quer dizer, uma cacofonia, né? De você fazer uma brincadeira. E algumas coisas estavam em marchinha de carnaval, sabe? Era completamente inocente, mas, ao mesmo tempo, desconcertava, porque... Era uma covardia. A gente tinha uma semana para pensar as perguntas. Você era meu convidado, você estava lá sentado e falava, o que vem agora? E não importava se você era o Ronaldo Fenômeno. Que foi um clássico. Sim, e que deu milhões de entrevistas na vida até chegar num Rock Go, ou se você era o Kaká, iniciante nas categorias de base do São Paulo, mas que assistiu o programa, de repente ele explode em 2003 no São Paulo, e a gente convida e ele fala, eu vou, porque eu conheço o programa, tal, legal, eu vou ir. até lá, tal, é legal para mim. Então, com o passar do tempo, passou a ser
cool, né? Passou a ser algo positivo. O jogador e empresários ofereciam. Falavam, olha, tem um cara bom, tal, para ir no programa. Ou o Cruzeiro vai jogar em São Paulo, vocês não querem levar alguém? Ah, vai ter um jogo do Grêmio. É demais isso, meu. Porque aí era uma questão de falar com outros públicos, furar bolhas, né? Isso, cara. Pegar jovens, pegar o atleta, humanizar a pessoa numa posição fora do profissional e num ambiente descontraído. E tinha um jogador que, quando o time perdia, cancelava a entrevista. Falava, eu não vou. Porque eu tenho receio de ser mal interpretado, a torcida vai pegar no meu pé, porque a gente perdeu. E a gente falava assim, olha, alá Nelson Rodrigues, o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Só que é o trabalho do cara e o dia a dia tem pressão, cobrança e por aí vai. Os caras às vezes não aceitam. Ah, eu não posso comer churrasco, cara, na fase que o nosso time tá e tal. Eu, não, tá bom. Aí a gente tem que ficar se virando e tal. Mas eu ia te perguntar, meu, porque assim, nossa, me abriu um leque de coisa para perguntar. Eu quero voltar assim, nos sobrinhos do Ataíde, meu, porque como eu vim do rádio também, isso me fascina muito. Vocês, de fato, foram também caras muito inovadores nesse sentido, assim, de fazer humor no rádio, né? Cara, eu não vou voltar tanto na época, assim, das antigas, mas vocês romperam umas barreiras, né? Lá no Rio Grande do Sul tinha ali o programa X, depois o programa Y, o Pretinho, o Cafezinho, etc. Cara, o Sobrinhos da Ataíde, ele te deu... Tu falou que não é jornalista. Como é que ele surge, portanto, estoura, e como é que isso repercutiu para depois tu ir enveredar pro futebol? Vocês têm 3 horinhas para dar uma resposta resumida. Ah, meu Deus, velho, eu falei que... Mas, não, o resumo da ópera é o seguinte, né? Anos 80 na escola, colegas brincando de gravar fitas cassete, que eu vou explicar para você jovem. Enzo, presta atenção. A gente gravava numa mídia física, porque não existia nuvem, muito menos HD ou coisa do tipo, o áudio, o vídeo, etc. E a gente fazia fitas cassete, que era a mídia física da época, Enzo, e aí brincando e satirizando coisas da televisão, porque a gente tinha 14 anos de idade, não tinha carro, não tinha dinheiro para sair à noite, etc. Vocês 3? Eu, o Bianchi, o Felipe Xavier e alguns outros colegas na época. E aí depois, faculdade, né? A gente sai do colégio, cada um vai cursar uma coisa. A minha formação acadêmica foi toda na área de negócios. Me formei em administração, pós-graduei nos Estados Unidos, fiz MBA em comunicação depois que já estava trabalhando na área. O Marco Bianchi foi fazer comunicação na USP, o Felipe estudava arquitetura e a gente já fazia um programa de forma totalmente amadorística que foi para a Rádio USP, para a Rádio Universidade, da Universidade, que é uma rádio comercial. E dali o programa explodiu quando foi para uma rádio comercial, a Rádio Rock de São Paulo dos anos 90, e isso abriu as portas para ir para a televisão na sequência. Mas como é que era o programa no início? Ele era um programa que satirizava a programação da televisão. A gente é de uma geração, talvez a primeira geração, que cresceu com a TV como veículo principal. Tá. Então, a novela, o jornal, o filme, os comerciais, a publicidade eram a nossa referência, mas não tinha câmeras, equipamentos, estúdios, que eram muito caros para produzir audiovisual até pouco tempo atrás. Então, a gente fazia no rádio, com o áudio, o mundo da imaginação. E essa é a história do rádio, porque você pode fazer uma batida de carro, um foguete decolando ou um desfile de escola de samba só com efeitos sonoros. E cada ouvinte forma na sua cabeça aquela referência. E o humor do rádio, ele era muito baseado, quando a gente começou a brincar de fazer rádio, depois a trabalhar ainda de forma amadora, e aí sim a se dedicar ao rádio, baseado em imitações. Então com vozes. A conversa, ela era muito em cima de personalidades, porque o cara fala, oi, o Silvio Santos falando essa bobagem, ou o Pelé, entende? As pessoas ouviam e tinha excelentes imitadores no rádio. Nós éramos péssimos imitadores. Então, não adiantava a gente querer fazer imitação, porque as nossas não eram boas. A gente tinha que criar situações, criar personagens, criar uma paródia de um comercial, um telejornal fictício. Acho que isso foi a diferença. A gente fez algo que ninguém estava fazendo, porque a gente não seria bom fazendo o que todos já faziam de forma muito profissional. Isso é uma premissa da tua vida, eu já percebi, né?
fazer coisas que ninguém está fazendo. Pelo menos tentar, nem tudo dá certo, tá, pessoal? Então, você tem que ter o espírito aberto para tentar, para arriscar e saber que algumas coisas simplesmente você vai guardar na gaveta e fala assim, bom, eu achei que era muito legal, só eu achei isso, ninguém mais achou, então tá bom, né? Não segue. Mas algumas outras poucas coisas que caíram no gosto popular, funcionaram, né? E cobriram todas essas outras que não deram certo. Então, para quem trabalha com criação, e é independente de ser conteúdo hoje para qualquer mídia, ser publicidade, que é conteúdo comercial, eu entendo que o principal é tentar e buscar uma originalidade. Se você pensar em pesquisa, a gente usava pesquisa. Isso é uma frustração para as pessoas. Pô, mas no Rock Go você olhava a pesquisa? Pô, olhava a pesquisa. Olhava número? Olhava número. Mas não era guiado pelos números. Porque para ser criativo, no nosso ambiente, que era de comunicação e entretenimento, o pensamento era, se a gente perguntar para o público o que eles querem, eles só vão ter referências do que eles já conhecem. Exatamente. Então, vamos soltar uma coisa nova. Pode ser que todo mundo odeie, beleza. Deixa de lado. Tentativa e erro. Muitas coisas não nasciam prontas. Olha, começamos de um jeito, funcionou isso menos. Vamos mudar e fazer semana que vem? Vamos fazer isso no ano que vem? Vamos fazer... E aí você começa a perceber que a recorrência vai tornando as pessoas mais abertas para o novo. Todo ano, na MTV, a gente trocava o cenário do programa. Às vezes vinha alguém da produção e falava assim, pô, mas o cenário tá legal, o público gosta, tal. E eu falava, não, nós temos que mudar o cenário. E várias pessoas embarcavam nisso. Por quê? Pô, porque vai ter uma novidade. Até para a pessoa chegar e comentar no dia, você viu que mudou o cenário? Eu mudava o meu penteado com os poucos cabelos que me restam hoje, todos os anos. No primeiro ano eu estava com um cabelo comprido, no outro ano eu descolori, no outro ano eu raspei, no outro dia eu estava com outro ano eu estava com gel. Estratégias. O pensamento era assim, vamos mudar a vinheta do programa. Não, mas tem uma vinheta legal, a trilha sonora é legal. Não, mas vamos mudar, vamos fazer uma outra. Mas não precisa. E a gente falava, não, mas vai ser bom que a gente faça. E sempre tinha uma rejeição inicial de falar assim, pô, eu gostava mais do anterior. Porque a pessoa estava acostumada com aquilo e aquilo era um lugar afetivo, confortável. Exato. E aí, depois de um tempo, a pessoa estava acostumada que tinha mudado. E para quem era recorrente, falava, puta, toda hora os caras trazem uma novidade. Então era pensar, putz, qual vai ser a vinheta, qual vai ser o cenário? Esse ano eu vou fazer todos os programas de camisa polo. Esse ano eu vou de camiseta com blazer. Esse ano eu vou fazer de camisa social e vou ficar com a manga arregaçada. Eram pensamentos de tentar trazer unidade, né, numa temporada, mas uma diferenciação do começo ao fim com relação ao que acontecia antes. Uma obsolescência programada, né? O cara fala, olha, sai um telefone novo. Legal, mas, pô, estou satisfeito com o anterior. Não, mas o novo tem uma câmera melhor, o novo escuta a sua voz, o novo não sei o quê. Puxa, talvez eu nem precisasse disso, mas é novo, né? Então vamos lá experimentar e, olha, acho que vai ser melhor. É um pouco de como vive, né, a pessoa no mundo atual. Ela é bombardeada por informação. A gente lá atrás, num mundo ainda analógico, em transição digital, e a gente pegou o início da TV a cabo, o início da internet, o início da telefonia celular, tudo aconteceu durante o processo de rádio e televisão e a gente foi se adaptando. E muito bem, né? Diga-se de passagem. Eu ia te perguntar só dos sobrinhos da Thaís ali, porque o Felipe não segue com você. Ele faz uma temporada no Rock Go, mas ele era menos do futebol. Tá. Não era uma coisa que ele fazia seguiu, parte. né, o sobrinho, o Dr. Pimpolho. Não, continuou fazendo rádio e tá até hoje seguindo o caminho no rádio. Sabe que é curioso, meu? A minha vida se cruzou com a dele, por incrível que pareça. E olha que loucura. Eu vou te contar só porque isso é uma conversa. Não tem nada a ver. Pessoal, era uma conversa. Desculpa, não é uma entrevista, sabendo, era uma conversa. Porque é o seguinte, quando eu vou pro Pretinho Básico, na verdade eu não fui pro Pretinho, o Fetter me liga e diz assim, cara, preciso que... Eu tava na TV Com, no Kazuca, e eu brincava de trote e tudo mais. E aí o contrato do Felipe Xavier termina com a Atlântida. Eles param de comprar, eu acho que ele mandava... Os programetes. E aí o Fetter me chamou e falou assim, cara, eu preciso seguir com humor entre os programas e tudo mais. E, puta, o Dr. Pimpolho, ele era mais conhecido até pelo Dr. Pimpolho, saiu, a gente terminou o contrato e tal. Tinha o Jairo Bauer também junto, então eram os dois programetes que entravam na programação. Cara, preciso que tu faça humor e tal. E aí ele me chamou para poder fazer os trotes e tal. Deu tão certo, eu acabei entrando no Pretinho.
Mas foi através Esse momento de desse transição. momento de transição, 2010, que o Felipe sai da Atlântida, acho que foi para Jovem Pan, ou não sei o que aconteceu. Mudança. E aí eu entrei, mas é curioso que eu me lembro muito bem dele me dizer que o Felipe Xavier estava saindo ou não iriam mais comprar o programete dele, que era o Dr. Pimpolho. Que depois vinha descobrir que era o dono da Jovem Pan, o Dr. Pimpolho. O personagem é uma inspiração do Tutinha, né? É isso aí. É isso, né? Que fala uma menina noite com ele. Ele é uma figura, né? Ele é um personagem histórico do rádio paulistano e brasileiro, eventualmente, e virou um personagem. Mas o que eu estava te ouvindo falar e acho que é um pouco diferente para quem tem menos idade, né? De estar nos ouvindo, você fala, puta, ano 2010, faz 15 anos já. Aí eu falando anos 90, 25. É que agora, a multiplicidade de oferta de conteúdo ela é gigante. Ninguém consegue acompanhar tudo. Não tem como. E ninguém está em dia. Todo mundo está devendo responder um e-mail, um telefonema, uma mensagem. E aí, as coisas agora elas estão fluindo de forma que, às vezes, algo vira meme um segundo depois de acontecer e algo vira meme um ano depois de ter acontecido, porque uma personalidade X ou um influenciador Y ou um canal alfa fez alguma outra releitura e aquilo volta, né? Então, eu entendo um ciclo de nostalgia que as pessoas tendem a achar. O que é nostalgia, né? A nostalgia é sempre a pessoa falar, puxa, naquele tempo era melhor como era bom. E isso é sempre uma ilusão de que, pô, eu tinha menos responsabilidade, eu não tinha problemas, ou eu não tinha preocupação, ou eu morava em outra cidade, ou eu tinha outra namorada, ou eu só era estudante. E isso é cíclico, porque as gerações vão se sucedendo. Agora as gerações estão meio misturadas. Mas, Bonfá, eu acho que tu falando isso me ocorre o seguinte, a minha nostalgia com o Rock Go é eu estar na minha casa, porque era bem de noite, assim, e eu e meu irmão, a gente sentar pra ver junto, e era uma parada que a gente era muito fã. Mas eu não sei exatamente o que era fã, se era de vocês, eu virei jornalista, meu irmão virou economista, trabalha com outro ramo completamente diferente. Mas eu amava ver vocês ali, narrar de um jeito diferente, buscar alternativas. Isso, pra mim, é uma inspiração pra caralho. E, então, a minha nostalgia mora aí, né? Dessa fase. Dessa fase, tá ligado? De eu poder ver os caras e... Caramba, que loucura. E você estava lá em Porto Alegre. Até hoje eu moro em Porto Alegre. Então, e aí tinha uma representatividade dos Pampas, tchê. Você tinha lá, Acústicos Valvulados, Comunidade de Jiu-Jitsu, Ultraman, Armandinho, sei lá, artistas, né, da cena muito gaúcha grande. Que participavam. Comunidade era foda. A gente tinha ali um elenco, né, um cardápio de pessoas que, às vezes, eram muito conhecidas num lugar e totalmente desconhecidas em outra e ficavam conhecidas jogando bola ou falando bobagem com a gente sobre futebol. Não, vocês revelaram vários. Aliás, um deles me mandou mensagem que eu fiz questão, trabalhou comigo por um bom tempo, que é esse cara aqui, ó. Fala aí, afastem elas da churrasqueira. Rodrigo Malenotti, Beduíno Albino. Salve, salve, Bonfá, salve, salve, Duda. Tô aqui direto da sala de troféus conquistados no Rock Go para mandar um efusivo abraço aos amigos, né, e dizer que estou com muitas saudades do campeonato que mudou a história da televisão brasileira. Eu e Duda Garbi já fomos garotos de programa, colegas em outrora, mas esse tempo mudou e enquanto eu tô aqui firme e forte nos palcos da vida, Duda Garbi tá aí coordenando os assados para os amigos e é justamente dessas proteínas aí que Beduíno Albino tira suas forças para enfrentar os campeonatos da vida. Então, Duda, Bonfá, tudo de bom, bichos. Muita saúde, muita sorte, muitas alegrias aí, muitas realizações na vida de vocês. Tamo junto, grande abraço e vamos que vamos! Uhul! Igualmente, idem e bidem, pô. E Colorado. Muito, bastante, gigante. Trabalhamos juntos na Rádio Gaúcha, eu como gremista e ele como colorado do programa, entendeu? E aí eu mandei pra ele dizendo que ia estar comigo. Cara, ele se emociona fácil. Ele ficou feliz, assim, cara, que legal, vou poder falar com o Bonfá há tanto tempo, eu não faço. Agora, eu ia te perguntar, junto com o negócio do Rafa, né, do Malenotti, quantos caras... Nossa, ele de Rodrigo, desculpa, o Rafael. Não, o Rafael, o Malenotti. Mas quantos caras surgiram ali que até vocês não conheciam, imagino eu, né? Entre nós aqui... Ninguém, vários! A maioria
principalmente os lançamentos ou os estilos que saíam, não vou nem dizer do cardápio da Rádio FM ou do line-up de videoclipes que uma Music Television exibia, mas que eram apostas ou que eram de um circuito alternativo. A gente conhecia, às vezes, no camarim do estúdio ou no vestiário do campeonato. E ali a gente fez amizades, a gente criou personagens. Povo. E eu entendo que chegou um momento que o cara falava, putz, é importante eu participar desse campeonato de futebol entre artistas. Não tem nenhuma dúvida porque eu não estar lá será um demérito na minha carreira ou na minha promoção, né, na minha divulgação. E esse espírito eu acho que era muito bom, porque ele contribuía para um resultado final totalmente excelente. Então, eu me divertia fazendo, a equipe que trabalhava, ralava, mas trabalhava e se divertia. Estou falando de técnicos, produção, cinegrafistas, né? Uma estrutura toda. Os artistas em si também estavam lá num ambiente completamente diferente. Imagine que, assim, são boêmios, alguns com pouco ou nenhuma atividade física, outros com alguma noção de futebol, mas que estavam lá com uniforme, 1.500 pessoas na arquibancada, 9 câmeras, puxa, vinheta, transmissão, o cara se transformava. E aí surgiam pessoas com ou características físicas, ou estilos de jogo, ou jeitos de lidar com as câmeras e os microfones, que viravam personagens. E essas interações com personagens, né, que às vezes eram só personagens no Rock Go, e alguns depois adotaram seus nomes, seus apelidos. Chernobyl, acho, do Fred, veio de vocês, não? Veio, Chernobyl. Bom, ele apareceu para jogar um campeonato como goleiro da comunidade de jiu-jitsu, com a barba raspada, uma tira sim, uma tira não, uma tira sim, uma tira não, com cores diferentes. E antes de existir Chernobyl, série no streaming, etc., o acidente, o quase cataclisma nuclear na antiga União Soviética, né, em Chernobyl, era uma coisa próxima, né, dos anos 90 e 2000. E aí, de repente, o que é isso? Que visual é esse? Quem que é esse cara? Sobreviveu, mutações genéticas, a prova de que alguém veio de Chernobyl e está aqui. E ele adotou o nome, DJ Chernobyl. Sim, ele é Fred Chernobyl até hoje, o Instagram dele é Fred Chernobyl. Isso surgiu de um visual que ele apareceu para ser goleiro num jogo de futebol. E daí seguiu, entendeu? O rapaz que não usa o Beduíno albino. Beduíno albino. Mas ele fala e todo mundo sabe que é. E, cara, nossa, agora me abre um leque de optar, mas vamos voltando. O Rock Go surge, não é com você, surge pela MTV. Sim, acho que a marca, inclusive, tinha sido criada no México para um programa especial com bandas mexicanas de rock que gostavam de futebol e acho que não tinha nem jogo. Eram só eles falando sobre os times do México ou indo assistir jogos. Puta, isso aí faz 30 anos ou mais. É difícil de saber. Obrigado a lembrar. Não, e porque não tinha internet também para ter isso registrado e disponível, né, numa busca hoje. Sim. Mas aqui no Brasil, começa em 95 com esse viés de confraternização, convidavam aí jogadores para jogar com as bandas, mas não tinha transmissão. Em 97 é a primeira transmissão, que é quando a gente começa, e até meu pensamento era, olha, e se não der certo? E a resposta era meio, se não der certo, a gente faz o que a gente já fazia antes, a gente edita, bota lá um off, olha, o Cidade Negra jogou contra o Barão Vermelho e ganhou e tal. Era umas bandas grandes no início, cara. E sempre mantiveram. O que acho que acontece é que, assim, a pessoa vai ficando velha, né? Então, o cara fala, você tem 25, você vai jogar bola. Com 40, você fala, talvez eu me machuque. Com 50, o cara fala, puta, não tô jogando mais. Então, tem isso da longevidade. E tinha o fato de ter caras que começaram a jogar o Rock Go como artistas, na cena musical e profissionais, mas que estavam lá antes como moleques assistindo e o sonho era jogar um Rock Go. Eu lembro Felipe Dilon. Eu vi muitas vezes essa conversa, falou assim, cara, deixa eu te falar um negócio, o cara bombado, vendendo disco, vendendo show, tal, falou assim, não, mas nosso sonho era assim, se a gente conseguir jogar o Rock Go, a carreira deu certo. Imagina. Eles falam assim, bom, então você tá aqui, tá tudo bem, deu certo, né? Deu certo. E a história do Felipe Dilon ela é muito boa, né? Eu lembrei dela até recentemente numa entrevista. No Charla?
No Charla. Beijo no pros Charla. guris. Então, a gente estava lá, mas eles perguntaram alguma coisa sobre a engrenagem, e era um momento que existia uma indústria fonográfica que não existe mais. Então, as gravadoras eram as entidades que conseguiam comercializar o trabalho musical das bandas, principalmente para vender as músicas, que tinham que estar em mídias físicas. Era Primeiro bem diferente. o vinil, depois o cassete, depois o CD, etc. Hoje a música digital acabou com isso, né? O cara lança uma faixa por vez, ele não precisa fazer um álbum com 13, 15 músicas. Mas naquela época esse era o modus operandi. Então, teve um ano em que, olha, a gravadora X para a banda tal e a banda tal participarem, porque eles financiavam, né? Ajudavam a custear uma produção grande. Falou, não, e vai ter um lançamento, ó, no sorteio a gente precisa incluir aí tal, um fator novo e tal. A gente falou, mas putz, não, mas é um acordo para participar, eles vão lançar, vão investir nesse talento e tal. A gente, tá bom, mas quem que é? Não, é do Rio de Janeiro, tal, tá, mas quem que é? Não, é um menino, tal, tem uma coisa só, ele tem 15 anos de idade. Na hora que falou 15 anos, para mim, se descortinou todo um universo de tipo, manda. E não é manda porque assim, pô, vamos... Porque assim, ele vai precisar da autorização dos responsáveis para jogar. Sim. Ele não vai ter uma experiência, uma malícia de palco, de ter ido ao programa do Chacrinha, o Faustão, o não sei quem, como vários artistas. Pô, Jorge Benjor foi jogar, Evandro Mesquita foi jogar, Chico Buarque apareceu lá, Zeca Pagodinho, não jogaram, mas ficaram lá no banco. Tal. Ai, que foda. Aí tem um cara de 15 anos, do Rio de Janeiro, que vai fazer um som e é uma aposta e ele vai jogar. Foi ótimo para ele, foi ótimo para nós, porque a gente ainda conversava com ele e falava assim, Felipe, e aí, tudo bem, tal, você trouxe autorização? E ele sem malícia nenhuma falou assim, oi Paulo, oi Marco, tudo bem? Tudo bem? Não, minha mãe assinou, já está com a mesária. Como se fosse algo do tipo, ó, sem autorização você não vai entrar. Não vai jogar. E depois ele foi ganhando, né, o estofo de estar lá, pô, tá jogando com o Supla, com o Nazi, com o Samuel Rosa e tal, e né, foi entrando com mais naturalidade, numa realidade da época. E isso para nós era muito bom, né, porque era um elemento novo, numa realidade só dele, era que nem fazer uma bola na fogueira com basquete. Sim. Saía do dia a dia do futebol e ia para um outro assunto. Aí você tinha lá vários caras consagrados, ou quando vieram gêneros novos, né? Quando o pessoal do pagode começou a tocar na TV e foi jogar umas temporadas, eles arrumavam confusão e a gente achava ótimo, porque eram... E não é porque eles arrumavam confusão, não tem um estigma, um preconceito nem nada, mas é porque tinha reações... mais a sério, velho? De caras que de repente eram mais boleiros, jogavam bola toda semana e brigavam com o juiz. A turma do pagode era muito boa. Eu me lembro de uma entrevista, acho que era do Anderson, cara, falecido. se quiser Anderson, também experimentar. Quando eu parar de tagarelar no meu... Eu convidei o Duda para o meu podcast. Não, mas a ideia é que tu fale. Mas depois, se tu quiser... Eu me lembro de uma entrevista, eu acho que era o Anderson, reclamando do juiz, põe o microfone nele, né? Põe o microfone no cara. Vocês, nas brigas vocês entravam e botavam. E ele, não, a gente não precisa disso para fazer sucesso, a gente vive de show e estão puxando a sardinha pro rock, porque é rock go e a gente é samba. E a gente pensava, mas quem é? Que em algum momento vai pensar, estão adulterando o placar num torneio que não vale nada, né? Que não tem profissionais, não tem apostas, não tem nada que fale assim, não, vamos favorecer um time e deixar o outro de lado. Vamos fuder com o pagode que a gente gosta de rock. Mas você está jogando bola, você está lá, você quer ganhar, tem a torcida, alguém te cutuca, você acha que... E aí você se altera, né? Você vê as pessoas mais ponderadas... Mas rolou umas brigas históricas, assim, de... não, de briga fisicamente e tal, não. Teve discussões... Xingamentos muito fortes. Cara, eu vou te dizer... O Charlie Brown, o Chorão, não brigou com o Marcelo Camelo no Rock Go. A treta deles foi outra. Não, até onde eu sei... Foi num aeroporto no Ceará, alguma coisa assim, né? Eu não estava lá para ver, mas com a gente... Não foi. Mas os caras, alguns levavam bem a sério. A ponto de, tipo assim, não, só no gay e tal, e se peitar e tal. Não, os caras alugavam quadra para treinar. Depois que formava o time, meio combinavam, vamos bater uma bola uns 3, 4 jogos aí antes. Sim, para poder nós... Saber quem é quem, fica na frente e eu fico atrás. Tá, vamos lá. Como é que rolava a formação dos times? Porque... Durante muitos anos, nem eu sabia. Tá. Vinha o time e falava, quem vai participar, tinha uma coisa de quem tem agenda, quem pode ficar uma semana parado em São Paulo. Porque rolava diariamente dentro de uma semana? Não, a gente gravava, 24 jogos em uma semana. Era o campeonato inteiro. Mas nessa semana,
a banda, o artista solo, ele tinha que ficar à disposição, porque ele ia lá jogar, ele não estava fazendo turnê, ele não estava no estúdio gravando, ele não estava fazendo divulgação em rádios e tal. Alguns até tentavam casar um show aqui, pô, aproveita que estamos em São Paulo, vamos tocar e no dia seguinte, ou vamos fazer uma tarde de autógrafo numa loja, vamos para uma rádio divulgar. Porém, tinha esse ambiente em que os próprios caras gostavam. Várias parcerias musicais surgiram de se encontrar num campeonato de futebol. E aí os caras, pô, faziam uma música, e depois gravava disco, gravava a faixa. Então, esse ambiente, né, ele demandava recurso, porque você paralisava 150 negros durante uma semana, e os times, voltando à sua pergunta, chegavam meio pronto para nós. Ó, tem esse time que é esse aqui, esse time que é esse aqui, esse time que é esse aqui. E a coisa foi escalando, porque começaram a aparecer uns gatos. Eu lembro que... amigo do amigo que jogava bem. Então assim, mas quem que é esse cara? Esse cara aí, puta, ninguém conhece muito, tal, e o cara era boleiro. Aí falaram, não, ele tocou reco-reco numa faixa do não sei o quê. Ele toca flauta no Skank. Foi ficando mais sério, né? E alguns caras falando, pô, mas aquele cara ali, ninguém conhece aqui, né? De onde ele é, ele não é da banda, ele não tá nenhum foto com a banda, não tá no videoclipe da banda, ele não tá no disco. E aí, enfim, foram tendo essas discussões. Que tu não participava? Não. Ficava só sabendo. A gente ouvia, né? E se divertia. Sim, mas, contudo, porém, entretanto, teve um elemento que foi muito bom para pegar e falar assim, então tá bom, os caras estão levando a sério, vamos fazer um sorteio. Que nem a FIFA faz o seu sorteio, a Conmebol faz o seu sorteio, vamos botar urnas, vamos sortear, vamos estabelecer um critério, né? Poxa, às vezes a banda tem 5 integrantes, mas só 3 jogam de fato. Então, pô, como é que são a quantidade de atletas, entre aspas, que a gente precisa para formar um time? E a gente começou, né, a pensar de que forma fazer. E aí, essa foi uma sugestão minha de falar, pessoal, então vamos fazer o sorteio ser um programa. Ótimo. Mas, contudo, porém, entretanto, tem que ter alguém da banda na plateia ali presente. Não dá para falar, eu sou reunião de condomínio, eu tenho 5 procurações do apartamento 14, 28, 50... Não tinha um cara da gravadora falando, eu represento a banda A, B, C, o artista João Maria José. Tinha que ter os caras lá. Então, os caras iam. E tinha lá um cara da banda para ver que não tinha mutretagem, que não tinha furo, sério, que o sorteio era na hora. Então, era primeiro, vamos sortear os times. Então, compor os times. 10, 12 jogadores em cada time. Formar os times. Depois, sortear as chaves para saber quem vai ficar eram 3 grupos, quem vai estar nesse grupo. Tal. Eram 12 times, né? Na média, sempre foram 12 times. E... do nosso ponto de vista, aquilo rendia muito, porque aí tinha entrevista com o cara, o que você achou do sorteio, esse time, vai treinar, qual é o time mais forte, quem é favorito. E para poder fazer o sorteio funcionar, era um programa de televisão, certo? Certo. Então é tudo truque de espelhos. Por exemplo, esse churrasco é de mentira. Aqui nós estamos num ambiente que é todo um fundo virtual. Eu nem estou aqui, a minha voz é feita por inteligência artificial. Então... naquela época, então, a gente falou, putz, mas seria bom para nós que, na média, os times tivessem um equilíbrio. Um equilíbrio esportivo e um equilíbrio midiático. Como vamos fazer isso, como vamos fazer isso? Depois de muitas reuniões de produção, a gente desenvolveu um método de, na bolinha do sorteio, da urna, ter uma corzinha em que eu já sabia... Sorteios dirigidos. Totalmente dirigidos. Totalmente dirigidos, ok. E aí... a gente contemplava esse sentimento de que, não, eu estava lá, eu vi, o cara pegou a bolinha, abriu... Mas as bandas sabiam que existia um direcionamento para ficar legal ou era surpresa? Lógico que não. Era só a MTV que sabia. Tenho minhas dúvidas se algumas instâncias estavam informadas. Não, aí é mais forte. Mas excelente para o conteúdo, porra. A gente está pensando... num programa de televisão, entretenimento, numa coisa que contemple, que graça tem um time jogar, perder de 16-0, 15-0. O Jota Quest teve a maior goleada da história do rock, perdeu de 16-0 no primeiro jogo. No jogo seguinte eles não queriam mais jogar. Porra, passamos vergonha, aí você fala, putz, mas... E era uma época que não era só a banda deles, mas eles com mais não sei quem, perderam. Então a gente falou, pô, não tem graça isso. Tem um time que é sparring de todo mundo,
ou tem um outro time que ele está muito à frente de todos e aí as pessoas só vão disputar para ver quem é o vice. Isso perde, né, o senso, pelo menos, né, num ambiente virtual da competição, né? Mas eu acho que faz total sentido isso, cara. Eu vou te dizer, eu não sei se hoje em dia os caras não dirigem Copa do Brasil e Libertadores, isso aí, cara. Eu também não sei. Eu juro por Deus. Porque, cara, a Copa do Brasil de vez em quando dá uns clássicos do nada. Que curioso, né? Deu Cruzeiro e Galo, deu Palmeiras e Corinthians. Olha que sorte. Mas lá não tinha esse sorteio dirigido, não tinha nenhum favorecimento. Não, eu imagino. Era em prol do produto. Sim, total. Mas existia... Isso durou uns 3, 4 anos, né? Não acontecia antes. E aí, quando a gente começou a fazer, a gente fez uns 3, 4 anos e depois nem precisava mais. As pessoas só, tudo bem, eu quero jogar. Seu time é você, eu, aquele lá, beleza, vamos que vamos. E quem era o meu, qual foi, assim, na história do Rock Go, o time melhor que mais chamou a atenção? Os caras eram bons mesmo. A gente tem um problema, né? Todo ano mudava os nomes dos times, inclusive. Então é mais fácil falar, talvez, de pessoas. De pessoas, vamos lá. Né? Bons jogadores. E eu vou ter eu vou ter uma ótica de quem aproveitava, né, a presença dessas pessoas para jogar a transmissão lá para o alto. Então, para mim, talvez, como boleiro, supla, Juninho Papito, Zidane brasileiro, canhoto, estiloso, cadenciando o jogo, mesmo já mais velho que a maioria dos caras que estavam jogando e tal, porque isso fazia uma grande diferença. Duas coisas que faziam a diferença num rock goal. O cara tá em forma, então ele podia ser o maior grosso, canela dura, mas se ele conseguia correr o tempo todo, ele já atrapalhava todo mundo. Porque Mas tinha um rasta que corria muito, velho. o Canibal. Canibal, da banda Devotos do Ódio, Pernambuco. Cara, esse aí corria muito. Uma banda punk, né? E ele era um cara que era boleiro e estava em forma e a gente... Canibal, ele mesmo. a gente brincava com ele, porque na mesma época o Tony Garrido, que também tinha um cabelo com dreads, etc., fez o filme Orfeu. Então a gente tinha o Orfeu e Orfeio. Né? E aí o Tony Garrido reclamava que a gente dizia que ele dava chilique, né? Que ele era a chilique. Ele falava, mas eu não reclamo. Falava, pô, Tony, vê o seu jogo, né? Ele reclamava do time dele, do juiz, do adversário, de nós, da reportagem. Tudo. Porque na hora do jogo ele, não, peraí, pá. E o Canibal era um cara de poucas palavras, mas bom de bola. Bom de bola. Então, assim, óbvio, Samuel Rosa pela recorrência, 2 vezes campeão, vice-campeão, Skank, historicamente, né, fez a música uma partida de futebol, a composição dele com o Nando Reis, Nando Reis ainda na época pelos Titãs, né, eles fizeram a música que é hino todo, a cada 4 anos, a pessoa não sabe nem quando começou a música, mas é uma matéria na televisão, editada com a música, é um hino, né? E a gente tinha bandas em que a banda em si comprava a ideia, né? Então, Sepultura, banda de heavy metal. Eu lembro Nat que era Roots, foda. ia em peso para jogar, banda de reggae, CPM 22, rock paulistano, né? Porque eram pessoas que gostavam de futebol, que gostavam do rock go, ou do esquema, né? Do ambiente do rock go, e que gostavam de jogar também. Porque tinha cara que gostava de jogar e não era bom. Mas você tem um amigo assim, você que está assistindo a gente, ele gosta de jogar, ele vai jogar com você, ele não é bom, mas ele está lá. Ele está lá, ele joga, ele é frequente, ele está lá, problema nenhum. O importante é participar, entendeu? O rock go era como o sexo, né? Uns dias o cara estava por cima, outros dias por baixo, o importante era participar. Um amigo meu ganhou 2 rock go, o Lelê. O Lelê era produtor da Fresno, que mais que o Lelê trabalhou? Comunidade... Fresno, Comunidade e a Cachorro Grande, ele era das gaúchas ali. Ele disse que ganhou 2 rock go. Que Comunidade acho que tem um tricampeonato, Então, foi diminuindo a quantidade de participantes, o Fred Chernobyl continuou, mas ele acho que foi goleiro de 3 títulos então, de times diversos. Eu acho que o Lelê ia lá e o Lelê disse que tem 2 rock go, acho que ele era técnico ou sei lá, alguma coisa assim. Porque tinha, né? Era bem organizado, tinha tudo, né? Não, e tinha uma das minhas gargalhadas mais espontâneas no ar, na transmissão, porque era uma transmissão gravada, que fique claro, embora ela passasse quando você estava lá com o teu irmão assistindo às 11 da noite, era gravado durante o dia, porque o campo que a gente usava não tinha luz artificial. Então a gente ia começar a gravar de manhã e tinha que terminar antes das 5 da tarde, porque depois a luz caía, para as câmeras era ruim. E aí exibia à noite.
Então, nessa questão de universo paralelo da televisão, do futebol, do mundo real, eu fazia transmissões falando salve, salve, tirem as crianças da sala, ao som do mar e à luz do céu profundo fulguras Birigui, o sol da meia-noite e tal. E, pô, claro, 11 da noite. Sol... Mas as gravações eram off ou era ao vivo na hora? Não, tudo ao vivo na hora. Ah, tá, tudo ao vivo na hora. A questão é que eu estava gravando de tinha dia reportagem, tinha tudo e exibindo à noite. E aí, na época ainda pré-redes sociais, mas já com a existência do e-mail, eu estava na transmissão do primeiro tempo, eu falava, e você que tem sua pergunta, manda o seu e-mail no intervalo, aqui na cabine eu vou trazer Cleston. Cara, do dia seguinte, a produção pegava e falava assim, olha, chegaram 400 e-mails ontem às 11h40 da noite, de pessoas que estavam vendo um programa à luz do sol, achando que alguém ia ler uma pergunta ao vivo. E eu não sabia se isso era ignorância, ou se isso era muita vontade de participar, ou se era só, eu tô sem nada para fazer, eu vou mandar lá, vai que meu nome é falado na Cara, TV. acho que a pessoa nem se liga que é de dia. Mas era um gravado ao vivo, né? O gravado ao vivo significa, nós temos o tempo do programa, tem que ir para o intervalo, vai para o intervalo, tem que voltar, vai voltar, e se der errado, não vamos editar. Vamos botar com erro. Se eu chamei Jesus de Genésio, vai ficar lá, porra, o Paulo chamou Jesus de Genésio. Pois é, a gente trabalhava para que isso desse o calor da transmissão, né? E não fosse algo que, para, porque deu um probleminha no microfone, recomeça, aí vai editar, corta daí, vai adiante. Ia dar um trabalho. E não era o espírito. Eu acho que o nosso espírito era ter o recurso técnico que uma transmissão de futebol já tinha e precisava ter para se equiparar aos canais tradicionais, porém, sem a empolação, o cara acelerou a moto aqui que eu achei que ele vinha parar na churrasqueira. Aí a minha cabeça sempre foi, quanto mais próximo for daquilo que as pessoas conhecem, do que elas cresceram vendo e ouvindo, mais próximo a gente está dessas pessoas. É um lugar confortável de estar. Eu gosto de futebol no Rio de Janeiro, eu gosto de futebol em Porto Alegre, eu gosto de futebol em Salvador. Tem coisas comuns ao futebol que, estamos lá e a gente está entregando. As outras eram aspirações, né? A gente usava pesquisa. A gente direcionava a torcida? Direcionava. Às vezes, teve um ano que as pessoas, que legal, a Globo começou a mostrar cartaz da arquibancada. A gente falou, ninguém vai trazer um cartaz da arquibancada, ou se alguém trouxer um cartaz, não vai ser tão legal para a transmissão. A gente mesmo escrevia os cartazes, o produtor dava para a torcida, e aí no meio da transmissão tinha duas meninas que levantavam uma faixa, tipo, Bonfá, narigudo, filma eu. E eu, o carinho da torcida com meu maciço nasal, não sei o que lá, tal. Era programado, né? A gente dava faixa para as pessoas. Aí, às vezes, a gente precisava de uma entrevista com alguém, a gente dava pergunta pro cara. Falava assim, olha, a gente vai botar no microfone, tá aqui um produtor ou uma produtora ia lá e dava pergunta. Que era pra gente ter controle do produto, né? A gente falou em produto. Sim, então antes de mais nada, é um programa de TV. Cara, eu vou falar uma outra coisa, assim, depois do primeiro ano do estúdio, programa dominical, que, teve super audiência, 2 horas ao vivo, plateia, era a única coisa ao vivo da emissora no final de semana. Anteriormente, fechava na sexta gaveta, abria na segunda. A gente que, o futebol não dá, é quente, né? Vamos trazer o jogador depois da rodada. Acho que no primeiro ano a gente deixou lá. A partir do segundo ano, eu escrevia todos os e-mails que a gente lia no programa. Sério? Sim, porque as pessoas normalmente elas mandavam e-mails para nós ou repetindo uma piada, ou fazendo um trocadilho, ou com uma pergunta que... Ninguém era tão criativo como tu. Não é que fosse dono da verdade, mas que chegou uma hora eu falei assim, gente, vamos fazer um teste? Tá aqui os e-mails do programa. Mandava por e-mail para a produção, os e-mails para esse domingo. O convidado é o Duda, é a fulana, é o fulano, e aí rodava. Porque, no fundo, não era sobre contemplar ou incluir a plateia, o espectador. Era sobre quem estava assistindo. E aí era melhor para nós ter o controle. Por exemplo, a Daisy de São Conrado, que sempre era a última pergunta, normalmente para o jogador, e era uma coisa que, para o cara que nem acompanhava o programa, era assim, tenho aqui com outro e-mail, ô Duda, a Daisy de São Conrado pergunta, você lembra de mim? Tinha caras que o cara meio fritava na cadeira, tipo, o que aconteceu? E tinha caras muito safos. Lembro, lógico, do meu fã-clube. Beijo, Deise, beijo pra todo mundo, pra família. Você via como os caras lidavam com aquilo, que era um fake, mas
todo domingo tinha Daisy de São Conrado. Claro. Então aquilo virou uma jogada que os espectadores, né, as espectadoras entravam, eles sabiam que ia ter uma Daisy de São Conrado no fim. Talvez eles não soubessem que tudo que antecedeu ali estava como parte de um roteiro, né? Estava escrito previamente. Óbvio que se surgisse uma coisa muito... chegou uma mensagem muito legal aqui, alguém chegava e trazia. Mas isso era exceção. E por que tu, narrador, e o Marco, comentarista? Como é que vocês criaram a dupla em si? Foi natural. Eu entendo que talvez eu tenha uma facilidade de acompanhar a partida de futebol pela minha história como espectador de futebol, mas principalmente como ouvinte, né? Eu tenho um ídolo no rádio, que é do rádio paulistano, que já se aposentou, que é o José Silvério. Claro. Narrou durante muitos anos na Rádio Jovem Pan. Queria muito trazê-lo aqui, mas deve estar bem... já deve estar mais velhinho. Cara, você sabe que a gente fez um jantar de aniversário para ele, que a Marília organizou em casa, e que ele não foi, né? Homenageamos o José Silvério sem ele. Não, tava lá o Milton Neves, o Caio Ribeiro, o Fred dos Impedidos e tal. O Fred, se você conversar com ele aqui, ele pergunta para ele, fala assim, pô, e o jantar na casa do Bonfá, aniversário do Zé Silvério? Que todo mundo ele não veio, né? De repente a Maria ele falou, não está atendendo o telefone. Ele falou, eu achei que era esse dia. Bom, enfim, mas eu cresci ouvindo, né, transmissão no rádio, e ele é um cara espetacular, a emoção que ele dava, né, para a partida, e a entonação e o jeito de conduzir o jogo. Ele fazia uma... Ele usava o semitom, que na música seria um desafino. Isso. Para trabalhar uma coisa que depois que eu me tornei amigo dele, né? Isso foi dos anos 2000 em diante, e eu fiz perguntas claras para ele. Falei, Silvério, por que você estica a vogal? Tempo de jogo, bola para fora. Ele falou assim, não, porque aí eu tô olhando onde está o repórter, onde tem não sei quem, papai, o que eu vou falar a seguir. Então até o patrocínio, o texto foguete era Kaiser, uma grande cerveja, Pirassununga 51, uma boa ideia. É verdade. Onde está você, Vanderlei Nogueira? Sabe, ele chamava alguém. E essa coisa radiofônica, para mim, quando fala, bom, vamos fazer um jogo de futebol, era ele, mas era ele para o universo despirocado, né? Das coisas que o jogo tá chato, o jogo não é um jogo pegado de atletas profissionais, então entre uma coisa e outra, vamos sair desse assunto do campo e falar sobre o Tratado de Tordesilhas. Sim, vamos brincar. E o Marco, por sua vez, repito, foi o melhor redator de comédia com quem eu jamais trabalhei, além de ser um amigo de 46 anos. A gente tinha uma química em que certas situações, a cumplicidade não tem concorrência. Ele olhava para mim, eu olhava para ele depois de a gente ter visto uma coisa, eu já sabia o que ele ia dizer, ele já sabia o que eu ia falar, eu já sabia que ele precisava que eu levantasse uma bola, ele já me cutucava às vezes e sabia que eu ia passar e ele ia falar de uma pessoa, de uma situação, ou de um lance, ou de um replay, ou do que seja, e eu já me preparava para pegar do ponto onde ele me entregasse, sem saber onde ele me entregaria, mas sabendo que ele me entregaria uma bola redonda, né? Muito bom. E acho que essa parte do Rock Go era interessante, porque mesmo quando a gente não tinha uma piada boa, ou não era um lance espetacular, o fato da gente vender aquilo como sendo algo normal, mas com cinismo, também nos dava licença poética de poder errar. Porque, às vezes, eu perdi um gol. Porque a gente tava falando sobre, putz, tem uma aranha aqui embaixo da mesa da caminhonete, tinha uma teia de aranha, tipo, porra, uma aranha aqui, saiu um gol. Aí, de repente, ele, Paulo, olha o gol. Eu, gol! E tipo, nada estava acontecendo. Perdemos um gol e segue o jogo, narra o replay e tal. Então, a forma de trabalhar, ela era muito inspirada no rádio, porque era um ritmo muito mais acelerado do que as imagens da TV. Num momento em que a transmissão de TV, normalmente, estaria bastante uniforme, né? Duda recebe, tem pela direita Paulo, para a esquerda Reginaldo, recolhe e toca atrás com o João. Na velocidade do rádio recebe Duda, olha pela esquerda, apoia o pé em cima da bola, para pro lado, passou, toca para João. Pô, você vai ver isso acontecendo na tela, você fala, pô, mas não tem emoção nenhuma. O cara tá botando, parece que tá todo mundo acelerado o tempo todo. Não, ele tá Esse é o mundo do rádio. Música. Então eu procurava imprimir um ritmo assim.
E o Bia que me acompanhava, né, nesse espírito de nós não podemos dar branco, nós temos que tentar suprir os espaços com as coisas aleatórias que o jogo entrega. E a minha inspiração era o José Silvério, porque a maneira dele conduzir era uma maneira que dava emoção, mesmo quando não tinha emoção de fato acontecendo, mas ouvindo, você está imaginando. Ah, meu, que demais, velho. É muito bom ouvir isso. Te convido a experimentar aqui agora uma coxinha. Eu estou esperando esfriar, para não passar vergonha no assado. Uma vez o Romário veio aqui, ele... eu falei, pô, não assoprou, cara. Isso é básico, né? Então, mas dá uma anos de sopradinha. churrasco, hein, pessoal? Churrasco! É bom demais isso aí, tia. Coxinha da Ave Serra, nossa parceira, já tá temperadinho, já sai da coisa, já vai pra... E daqui a pouco tem um bife ancho uruguaio bonfá espetacular. E aí, aliás, eu vou até te dar... Tu faz churrasco em casa? Vocês comem churrasco lá, não? Veja bem, eu sou um excelente churrasqueiro, Pra comer. na minha opinião. Aí tá bom. Mas eu me satisfaço com o meu churrasco e não... Mas tem churrasqueira na tua casa, porque em São Paulo nem todo apartamento ou casa tem, né? Tem uma churrasqueira. Porque... Quem que esses dias eu recebi aqui? O Zé Roberto falou, eu fiquei impressionado quando eu fui morar em... O Zé me falou, quando eu fui morar em Porto Alegre, porra, todo lugar tinha uma janelinha. Não, lá em Porto Alegre, velho, apartamento de 30, 40, 50, 700 metros quadrados, tem churrasqueira. Você tem uma churrasqueira e um apartamento em volta. Exatamente. Entendi. É isso aí, Porto Zé Alegre. Roberto, hein? Tá melhor agora do que quando jogava. Agora ele treina em 2 períodos. Não, o Zé é foda. Não tem que viajar para competir, né? Só treinar. Tá Não, muito bem. olha aqui, falar em Zé Roberto, falou, né? O Supla era bom jogador mesmo, o Alexandre lá do Nat Roots era bom jogador mesmo. Artilheiro, faro de gol. Não, tinha uns caras que sabiam jogar ali. Quer mais papel? Queria, mas um guardanapo, senão eu vou tomar bronca em casa. Pô, Paulo, você não estava nem usando o guardanapo? Não. A Maria vai ver atenta essa entrevista. Olha aqui, eu lembro que o Marco tinha um bordão também, meu, que era o... Você não tem envergadura moral. Que cabia para várias coisas, tá ligado? Isso é algo que vem da política, né? Aqueles debates isso. O senhor não tem envergadura moral para falar sobre a minha gestão. Era uma parada assim. E por que foi morrendo o Rock Go? O Rock Go vai terminando... O MTV termina. Como é que se dá o fim dessa hegemonia em termos de conteúdo e entretenimento ali, assim, sabe? Eu acho que, bom, por nós a gente não teria terminado nunca, né? A gente estaria se divertindo até hoje, porque a matéria-prima se renova todo ano, né? Essa depois é um bom assunto pra gente tentar entender o que hoje seria o Rock Go. E agora, com mais fartura, né? Porque você tem acesso imediato, tem o sauditão na transmissão. É verdade, tem. Não é só a Liga Inglesa, a Liga Espanhola, a Série A italiana, a francesa. Você tem o português, o alemão, o sauditão, você tem a MLS, né? A Liga Americana. Tudo é transmitido e tudo muito fácil de localizar, inclusive em cortes. Você não vai ver o jogo, mas você pode ver os gols, você tem entrevistas, né? Você tem acesso no geral, coisa que o videogame já começou a fazer. Começou, né? Muito antes, porque licenciava os times e o cara falava, quer jogar com quem? Com o Corinthians ou o Barcelona? O cara falava, com o Palmeiras ou o Real Madrid? Então, a geração, né, que percebeu ou recebeu um videogame de melhor qualidade já estava acompanhando a informação do futebol internacional, porque eram os caras que estavam na Copa do Mundo, na Liga dos Campeões, né? Eu entendo que teve uma questão da empresa, porque o modelo das gravadoras, né, que era algo que sustentava a música, ele foi ruindo. Com o advento do formato MP3 para compartilhamento de música, primeiro tinha uma briga contra o compartilhamento ilegal, né? Era o casar. As pessoas passando o arquivo de música, o cara comprava o disco, o álbum, tinha as músicas, e aí ele mandava para você que não tinha pago, né? Mas quando isso se institucionaliza e começa a vir os players, né? Olha, eu tenho um iPod, eu tenho um Zoom, sei lá, os tocadores de música em formato digital, esvazia muito, né, esse cenário. Então, acho que tinha uma questão econômica, financeira, do modelo de negócio. Eu, particularmente, já tinha sido... Bom, a gente... Bom, você deve ter sido bombardeado de oferta. A gente foi sondado por todos os canais que existiam à época, da TV aberta, fechada, etc.
Mas a gente continuou seguindo, né, num modelo, pô, o Rock Go nos dá mais autonomia, puxa, a gente ganha dinheiro, putz, está caminhando e tal. Legal. E aí, no meu caso, em 2009, conversava com um conterrâneo teu, né, o Raul Costa Júnior, que tinha me chamado e falou, não, vamos para o Sport TV, tem a Copa da África e tal. Só que a conversa ela demorou, ele falou, eu não consigo acelerar a conversa. Eu falei, então vou renovar o contrato por mais um ano. Quero fazer a Copa do Mundo, vou fazer então como Rock Go, vamos renovar por mais um ano com a MTV e a gente fala depois da Copa, né? Então em 2011 faço o ano 2010 e em 2011 eu vou lá para o Sport TV. E curiosamente vou para fazer algo que eu sou contratado para fazer uma coisa que eu nunca fiz várias outras. Eu me lembro, era um programa diferente, velho. Cara, lá, qual era a ideia? Era montar um programa de auditório em São Paulo para o público jovem no período vespertino, também conhecido como meio da tarde, ou seja, gente que poderia ver TV à tarde em casa, porque esse era um horário que não tinha eventos ao vivo. E aí, para um canal de esportes, o que segura mesmo a atenção e a audiência são os eventos, né? Olha, um torneio de tênis, olha, a prova do direito atletismo. de transmissão. E o horário. Porque normalmente os eventos nacionais estão posicionados para acontecer quando as pessoas voltaram do trabalho para casa. O jogo às 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite. Horários, né? E aí, não tinha onde fazer em São Paulo, porque à época o Jô Soares usava 3 dias o estúdio, o Serginho Groisman usava mais um dia e o Faustão a cada 15 dias vinha para São Paulo gravar. Então, a gente ficou meses, né? Falava, mas onde vai ser o estúdio? O que vai fazer? Enquanto isso não rolou, eu fui fazendo outras coisas. Então, vamos fazer a tua estreia. Aí eu fui para a Copa América em 2011, fui para 12 países. Né? Copa América são os 10 da América do Sul. E naquele ano tinha como convidados Costa Rica e México. Uma vez veio o Catar, me lembro que viu o Japão, uma vez veio o Japão. Sabe por quê, né? Aí o esquema Rock Go. Pô, não dá para fazer 3 grupos com 10 times. O cara fala, então convida 2, faz 3 grupos de 4. Isso era muito Rock Go. O cara fala assim, a Copa América vai ter o Japão. Aí você fala, bem América, né? Não, e se o Japão for campeão? Não. Eu sempre pensava nisso. Não. Lembra que os times do México entravam no Libertadores como Sim, convidados? mas não podiam ganhar. Aí era assim, bom, então se o time mexicano desclassificar o Boca Juniors, mas o que vai acontecer? Não, ele vai na final, mas se ele ganhar? Não, se ele ganhar, não leva. Exato. Então, qual é o sentido dele jogar? Não, é porque vai para o México também, pô, vai arredondar os participantes, enfim. Tem um lixo aí? Eu ia acertar um basquete. Mas eu me perdi. Bom, aí... o programa, no fim, não aconteceu. Essa produção foi ótima. Na Copa América, o programa chamava Diários do Bonfá. E ele estava pensado para entrar no intervalo do jogo principal da rodada, então o J. Júnior, o Milton Leite, sei lá, o narrador, o Luiz Carlos, os caras estavam narrando. Vamos ver o Diário do Bonfá, onde vai ser? E entrava, aquele intervalo curtinho, né, do meio do jogo, entrava 1 minuto. E nesse minuto, eu tinha uma coisa que era assim, baseada no que o Zeca Camargo fez no Fantástico, que os caras passaram 1 ano escolhendo onde ele ia apresentar o Fantástico no domingo seguinte, em outro país. Então ele estava no Camboja, daí depois ele estava na Austrália, daí depois ele estava na Alemanha. A gente pegou os 12 países e falei, olha, vamos montar um roteiro, montamos um núcleo de produção ali, que foi quem viajou comigo, o cara super ponta firmes, profissas e tal. E eu falei, nós vamos fazer o seguinte, no ao vivo os caras perguntam, para que país você quer, onde você quer ver Paulo Bonfá amanhã? E vamos dar 2 opções. Uma no norte e uma no sul. Caralho. Os caras, mas por quê? Eu falei, não, porque é certeza que os caras vão querer me ferrar. Vão escolher o lugar mais distante e tal. Tá, mas aí como é que você vai fazer? Porque a malha aeroviária da América do Sul, ela não é exatamente aquilo que a gente poderia chamar de confortável, completa, segura e tranquila. Então, eu falei, não, nós vamos começar a gravar 20 dias antes da Copa América. Vamos fazer um roteiro de banda. Entendi. Eu vou para o México, gravo no México. De lá eu vou para Costa Rica. De lá eu vou para Colômbia, Venezuela. Desço para a Argentina para estreia. A Copa América era na Argentina, para estreia no Obelisco 9 de julho, lá no estúdio de vidro, etc. Paulo Bonfá, agora novo integrante aqui do canal, o que você vai fazer? Daí eu anunciava, né? Olha, eu vou fazer isso, aquilo, tal. Estou aqui em Buenos Aires, ao vivo hoje, você pode escolher, amanhã tem um jogo. Imagina, tal. Meu. Onde você quer que eu vá? As opções eram tipo Montevidéu ou Cidade do México. E aí, assim, votação ao vivo, 99% Cidade do México. Se o cara tinha que se deslocar.
E óbvio que aí eu já tinha gravado a História do México. Então, eu gravei, sei lá, metade dos países praticamente antes, né? E a outra metade com a Copa América rodando, mas num esquema de turnê de banda, que não fica subindo e descendo do hemisfério norte para o hemisfério sul. O cara vai para a Europa, ele faz a Europa inteira, daí ele vai para os Estados Unidos, viaja o país inteiro. Roteiro inteligente. Isso foi muito curioso, porque era inverno, né? A Copa América era fim de junho, mês de julho, e eu tinha uma mala que tinha sobretudo e sunga. Porque na Colômbia estava 40 graus, Caribe, matéria com jet ski, papapá. E no Chile eu estava esquiando. Era uma mesma história, né? E isso foi muito engraçado, porque as pessoas, elas também não se ligavam. Porque, assim, é impossível o cara sair da Argentina, estar no México e amanhã à noite ter um produto... Por quê? Porque são 12 horas e meia de voo saindo de São Paulo. De Buenos Aires, eu nem lembro se tinha voo direto à época. Mas, sabe, ninguém foi lá olhar... Se dá tempo, né? As pessoas só queriam me ferrar. Então era sempre assim, olha, do México vai para Equador ou para Quito ou para Assunção? Os caras, pá, Assunção. Aí entrava a matéria do Paraguai. Mas foi divertido fazer isso. Foi trabalhoso, mas foi divertido porque a minha intenção era fazer algo comportamental, porque... eu estava no Equador, eu falei, vamos na linha do Equador, vamos lá no parque, vou botar o ovo em pé, vamos dar descarga e ver que, olha, no norte a água gira aqui, gira ali. Virava um assunto, porque o time do Equador, ninguém estava nem aí pro time do Equador. Né? Era saber só se ele ia complicar para a Argentina ou para o Brasil, e o Chile esse ano tá bom, é a Colômbia. Então, era comportamental e foi muito divertido, né? Porque, putz, Peru, tá em Machu Picchu, aí, putz, depois tá... Uns rolê bom, então, meu. Não, e a entrevista com a presidente da Costa Rica. Porque os caras falam, o que vamos fazer na Costa Rica? Eu falei, eu sei 3 coisas sobre a Costa Rica. Super beleza natural, praias para surf, noz macadâmia. Bárbaro. Aí alguém falou, mas vamos fazer o quê, tal. Eu falei assim, a presidente é mulher, é uma coisa rara, não tem muitas mulheres presidentes. Isso era 2011. Vamos pedir uma entrevista. Aí depois ligou uma produtora lá da Globo e falou assim, olha, ela pode te receber no dia tal, tal horário. E não rolou a entrevista porque teve um incidente lá, não é culpa nossa, teve que mudar uma agenda. Aí ela falou, olha, pode ser amanhã à tarde? E aí eu falei... Tu tinha que estar lá. Não pode, porque eu tenho que estar em Caracas amanhã à tarde. Então, fizemos com o sapo mais venenoso do mundo. Lá na Costa Rica. Que é um sapinho desse tamanho, verde, fluorescente, com olho laranja, que se você encostar nele, você... morre em minutos. Veneno letal. Sabe? Tá em documentários, assim. Eu falei, bom, o que a gente vai fazer agora, né? Caiu a presidente. E foi muito interessante fazer isso. Aí eu fiz a série dos 20 anos do canal. Então, 20 anos do Sport TV, etc. O que você quer fazer? Não, vou fazer um programa sobre isso, 5 programas, tal. Enfim, isso vai render um corte. Aí os caras falando pra mim, 20 anos do canal, vai fazer com todo mundo. Eu falei assim, não, e vou segunda-feira no Bem Amigos fazer com o Galvão no estúdio. Não, mas você já falou com ele? Eu falei, não, mas por que eu falaria com ele? Ele vai estar aqui segunda-feira, tem o programa, tem tudo. Não, mas fala com ele. As pessoas lidavam com ele, engraçado, como se fosse o 4º filho do Roberto Marinho, sabe? E eu falei, eu vou entrar no estúdio, vou entrar na maquiagem, tava ele e o Arnaldo. O que você tá fazendo aqui, amigo? Não, na maquiagem, não, eu já entrei gravando. Galvão, não sei o quê, 20 anos do canal. E ele, na hora, safo e tal, foi... Eu nem sei se ele reclamou com alguém depois, porque aparentemente foi tudo tranquilo e eu tenho uma não relação ótima com ele, porque a gente já não tinha antes e não teve depois. Ele é maravilhoso, cara. Todo mundo que tem acesso ao Galvão fala maravilhas, pô. Não, então, mas pra mim o curioso era o tato e o cuidado das pessoas de, puxa, é uma estrela da casa. Olha, mas... Talvez ele não goste de ser filmado na maquiagem, né? Vendo lá o roteiro. Eu falei, mas tudo aqui é sobre os bastidores, é para humanizar o canal, é para mostrar o A, o B, o C, né? Não vou não tê-lo, né? Mas daí tu não narrava na Sport TV? Não, então, aí... e o estúdio não vai ter no ano que vem? Aí teve uma conversa que falou, nós vamos transmitir Olimpíadas de Londres. E teve uma questão, os Jogos Olímpicos de 2012 foram comprados pela Record na TV aberta. Isso aí. Então, a Globo não ia fazer, mas o Sport TV ia fazer. E eles falaram, não, nós vamos dar uma carga extra no Sport TV, porque a nossa cobertura vai estar só no cabo, temos que fazer uma cobertura. E pra mim sempre vinha essas coisas. Que ideia diferente que podemos ter? Puta, é foda pra ti também, cara. Não, cara, eu te não, confesso mas, tipo que... assim, todo mundo espera de ti algo genial. Tô errado. Não
sei, meus pais talvez esperassem a vida toda, talvez. Mas o ponto é menos esse, Duda, é mais de ter a possibilidade de oferecer algo que o cara pode olhar e falar assim, valeu, obrigado, e deixa quieto. Mas eu fiz com o Caco Galhardo e o Ricardo Gimenez, né? Caco Galhardo, roteirista, escritor, cartunista, e o Ricardo Gimenez, um excelente animador, uma série de desenhos animados sobre as modalidades olímpicas, que durava 1 minuto, mas para trazer para o público principalmente regras e curiosidades de esportes que não estão no dia a dia. Badminton. Esgrima. Entendi. Arremesso de dardo. Sim. Então, era um desafio, mas era uma coisa lúdica. Pô, era um desenho animado, eu narrava, o Caco fazia o roteiro, o Ricardo animava. Isso foi muito legal, foi um aquecimento para as Olimpíadas. E aí veio a ideia mirabolante, né, de montar um ônibus em Londres. Tu gosta desse Que era o ponto, assim? busão do Bonfá. Deixa eu provar ele? Claro, pô. Eu não Você quis veja. te interromper, cara. É que chegou uma hora que eu não quero deixar passar isso aqui, porque isso aqui Tá bom, esse você vai aqui tá- falando para eu poder mastigar e não falar de boca cheia. Não, óbvio. Esse aqui é a bochechinha do Antio. Top, né? Modéstia à parte. O que tu sabe fazer de narração, eu sei fazer de assado. Muito bom, né? Muito bom. Tá, desculpa. Não é fake. Não é nem pouco fake. Tem programas de culinária, às vezes o cara fala assim, veja a receita, aí tá lá, pô, parece de plástico, né? Não, esse aqui é animal. Mas nas Olimpíadas, o que foi curioso foi que era uma equipe de brasileiros comigo, né, de produção, cinegrafista, editor, etc. Mas um ônibus antigo de 2 andares em inglês comprado para ser transformado em estúdio, então o teto dele era ao ar livre e tinha um formato de sofá, e no andar de baixo com uma central técnica com 2 holandeses, o motorista era inglês, e a equipe, tirando a minha pessoa, era de monoglotas Caralho, brasileiros. Então, tinha um certo ponto que era assim, fulano, e agora? a ideia era transmitir em movimento. Então, assim, será que isso vai dar certo? Aí, não, fizemos o teste, vai dar certo. Não, mas tem uma tecnologia de Israel, que é o chip 3G na mochila. Em que 2012, faz o né? link. Não é agora. E funcionou super bem. Aliás, funcionou melhor do que qualquer pessoa achava que ia funcionar. Inclusive os técnicos, os caras que... Os gringos, né, que venderam e montaram o serviço e tal. Foi super... eu ia falar steady, né? Foi super... Limpo, foi top. Foi bem feito. Não, e não caiu sinal. Não caiu, não foi dava, limpo, foi. Entrava ao vivo, estava ao vivo. Gravava, não tinha furo técnico. E foi legal porque, assim, eu pegava os medalhistas. Então o Baby do judô ganhou uma medalha. Putz, vamos lá. E eu conseguia aí, através de alguns amigos, por contratos de patrocínio internacionais de pessoas que estavam na Olimpíada ou para comentar jogos ou para fazer eventos comerciais, pegar pessoas que eram expoentes internacionais, sabe? Puta, o Ian Thorpe, nadador, vamos dar um rolê, Conseguiu, o Kevin Johnson, que estava comentando para a BBC. Eu estou esquecendo agora a ginasta americana, a grande ginasta pré-Simone Biles, que em 96 em Atlanta se machuca e compete, esqueci o nome dela agora. Mas papos muito diferentes, né? Que os caras falaram, puta, mas como é que vai fazer? Eu falei, vamos gravar em inglês e botar legenda, porque não dá para ficar fazendo a pergunta, oi Duda, tudo bem? Hello, Duda, tudo tá bem? louco. E você vai responder e fica um cara assim, bem, ele está dizendo que é muito bom estar aqui, uma dublagem, né? Então, era assim, mas o público não está muito acostumado com legenda. Eu falei, gente, vamos valorizar, o cara é o Ian Thorpe, pô, o cara era o Torpedo, o fenômeno da natação, Em 12 ele era o pica. Não, em 12 ele tinha se aposentado e ele foi lá para comentar. E ele tem uma história ótima com carne, mais um corte. Vai. Literalmente um corte. A gente fez um corte aqui. Um corte. Estou eu lá conversando com ele, né? Puxa, natação, com 14 anos, você vai para a Olimpíada, Sydney, no seu país. Porra, era um moleque gigante com um pé de pato, natural e recordista, um fenômeno e tal. Ele se aposenta com 24, 26 anos. Ele para de nadar, ele resolve tentar voltar para competir em Londres, mas não consegue. Ok, estamos lá no ônibus falando sobre, putz, como é o homem a ser batido, como você vê hoje, nadar. E eu fazendo umas perguntas também de sacanagem no meio do caminho. Precisa de exame médico no seu treino, né? O cara vai olhar se tem frieira no seu pé para você poder entrar na piscina. Uma espécie de MTV ali, um pouco. Mas, aí uma hora eu falo com ele sobre o Brasil. Putz, e o Brasil? Ele falou, pô, gosto do Brasil. Eu pensei que ia rolar uma coisa famosa, tipo caipirinha. Carnaval. Não, ele fala, gosto do Brasil. Tive 5 vezes em Belo Horizonte e tal.
Porra, aí alguém fala para você, gosto do Brasil, eu tive 5 vezes em Belo Horizonte, aquilo para mim foi uma interrogação, que eu falei, mas por que Belo Horizonte? Não, porque eu tive um roommate na Austrália, na universidade, a família dele é de Minas Gerais, então eu vim para o Brasil com ele, conheci a família dele, vim passar férias aqui e tal, incógnito, né, passeando. Aí eu falo, pô, e do Brasil, o que você gostou? O cara falou assim, picanha. Picanha? Aí eu falei, picanha? Ele falou assim, churrasco de picanha. Aí eu falei, putz, legal. Ele falou, mas deixa eu contar uma coisa, na Austrália não tem picanha, o boi é cortado de outra forma. Isso aí. E aí, eu achava a picanha tão boa que eu queria fazer na Austrália um churrasco de picanha. Então eu levei no meu açougueiro um diagrama e falei, olha, eu preciso da picanha. E o açougueiro falou assim, o boi não é cortado assim, eu não tenho essa peça de carne. Aí ele falou, mas se eu trouxer um boi, você corta? O cara falou assim, se tiver um boi, eu corto. Aí eu falei, o que você fez? Ele falou, comprei um boi, entreguei para o açougueiro e ele cortou do jeito brasileiro para sair uma peça de picanha. Caralho, velho, não acredito, velho. É uma história verídica, né? No cara ar, queria com tanto o cara comer falando, picanha, mas com velho. uma naturalidade, do tipo, comprei um boi, dei com um mapa pro meu butcher, pro meu açougueiro, ele devolveu a picanha, ficou ótimo, o churrasco teve caipirinha também, pô, foi ótimo. Meu. É, curioso. Não, e aí, O Ian Thorpe é tipo o Phelps, Phelps, né? exatamente. E o engraçado era voltar para a redação depois de uma conversa assim, e os caras assim, meu, como é que você sabia essa história? Onde é que... Meu, ninguém tem essa informação do cara, churrasco, Belo Horizonte. E eu pegava e falava assim, pois é, eu tenho minhas fontes, né? Fiz uma pesquisa, né? Pô, você acha o quê? Eu tento achar o que é fácil. Mas era uma obra do acaso, né? Essa conversa ela foi muito divertida. Mas, meu, recentemente, tu tava narrando, né? Acho que na Record eu tô viajando. Tu chegou a voltar na rádio futebol? Não, aí no próprio Sport TV teve uma conversa, né, com a direção falando, olha, nós identificamos que a grande lacuna do grupo é para formar novos narradores. Sim. E a gente na Sport TV ainda? Gostaria que você investisse nisso. Eu falei, tá bom, como a gente vai fazer? Vamos fazer aqui uns pilotos aqui no Rio de Janeiro, vamos fazer algumas coisas no estúdio. Eu falei, tudo bem, mas olha, eu tenho o meu estilo, etc. Eu acho que a gente poderia fazer algo de um jeito menos tradicional. Aí, beleza. Então, bom, Palmeiras e Ferroviária, Estádio do Pacaembu, Campeonato Paulista, se não me falha a memória. Equipe de transmissão do canal para ir para o ar. E uma equipe paralela, com um caminhão de transmissão, repórter, etc., para a gente fazer uma transmissão freestyle. Tá. E o jogo, sei lá, até foi bom, porque foi uns 2-0, teve lance, expulsão, teve... E eu fiz do meu jeito. Na época pré-digital, temos um DVD, marca uma data lá, 2 semanas depois, não, vem para o Rio de Janeiro, vamos fazer um air check. O air check é como a gente chama na TV, a conferência do produto. Pô, a luz tá boa, o microfone tá bom, ó, esse movimento da câmera, ó, o roteiro, o ritmo, isso e aquilo. Então, legal, estava acostumado a fazer air check, vamos fazer um air check. Então, o diretor-geral do canal, o diretor de jornalismo, o diretor das emissões, eu, boto DVD, televisão zona, apaga a luz, vamos lá, play, roda a vinheta, montado como uma transmissão. Helicóptero. E aí, né, termina a vinheta, corta para o campo, entro eu falando, salve, salve, tirem as crianças da sala. Pausa. Vamos falar. Público infantil é um público importante para o canal. Não, velho. Deste instante em diante, eu já tinha certeza que não ia dar Cara, certo. qual é a chance? Tô na primeira frase, velho. Acabou. Literal. Não, e aí, bom, lógico, eu vi uma transmissão inteira, pô, isso aqui é muito bom, hein? Isso aqui é muito bom. Ó, isso aqui talvez seja melhor não fazer. Isso aqui... E aí eu já tinha percebido que não... Tu não ia combinar com o negócio. E que ia ser um problema também, né? Falando agora com a experiência e com o passar dos anos, como o Thiago Leifert é um problema para o esporte, né? Quando ele estoura no Globo Esporte, renovando em São Paulo... Putz, aí tem um Escobar no Rio de Janeiro, que tem um espírito irreverente, mas como é que você vai ter um cara em Porto Alegre ou em Minas Gerais para fazer o noticiário local fora do padrão, né? É um problema que você cria para a estrutura, porque você fala, tem que replicar isso aí. Uma linguagem aqui, uma linguagem lá, né? Difícil. É difícil. É que nem trocar vocalista de banda, né? Você fala, legal, gostava do fulano no Iron Maiden, não, mas entrou um outro, preferi o outro, não, mas ele canta diferente. Então, essa questão, ela era algo que, para mim, chamava os olhares. Tu sai da Sport TV por causa Aí disso? Não, meu contrato era um contrato até 2013, e aí, antes de terminar, a Fox me convida para participar do Fox Sports. Estava montando estrutura em São Paulo, né? Então, à época, o Edu Zebini dirigindo o canal, foi lá no meu escritório e falou, nós vamos montar uma estrutura em São Paulo, a gente queria
trazer vozes paulistanas, né, para o nosso casting. Vamos produzir em São Paulo e tem um programa que tem no Fox Sports na América Latina, porque nos Estados Unidos certamente não seria igual. E a gente queria que tivesse o formato Fox para Todos, um programa de conversa em estúdio. E temos a Copa do Mundo que teremos os direitos. Aí eu falei, me interessa. Agora sim. E a gente fez Fox Sports 1, uma transmissão tradicional, em 2014, Copa no Brasil, e uma transmissão alternativa no Fox Sports 2, que aí foi... Como tu poderia fazer? Tirando as crianças da sala. Sim, e foi muito legal. Realmente foi muito legal e foi muito divertido. Mas sabe, E eu trabalhei com a minha esposa, Marília Ruiz, foi a primeira mulher a comentar uma Copa do Mundo na televisão brasileira, numa transmissão com direitos, em 2014, no Fox Sports, com a nossa transmissão, o Fox 1, o Fox 2, né? O canal era Fox Mas já Sports era tua 2. esposa ou tu conheceu ela lá? Não, já éramos, já tínhamos filhos, tudo, já estávamos... mas a coisa interessante é que a transmissão ela tinha um casal de comentaristas, né? Então eu narrando e ela, mas eu montei outras duas equipes, né? Convidamos pessoas porque não dá para narrar todos os jogos. Claro. E aí eu falei, eu vou convidar um comediante por programa, nós vamos pegar o figurino do cara, contratá-lo e tal, e ele vai estar uniformizado e vai estar na bancada, então narrador, comentarista e um comediante em cada partida, 64 jogos, 64 nomes, e um convidado étnico. Aí os caras falaram, mas o que vai ser o convidado étnico? Eu falei, olha, vai ser alguém que tenha relação ou com um dos países que está em campo na Copa, ou com alguma das pessoas que está em campo, um ex-jogador que jogou com fulano em Portugal, tal. Ou alguém muito inusitado. Tá bem. Aí, putz, eu monto esse casting, monto uma equipe de produção que trabalha excelente. Caralho. Vamos lá aprovar, tal. E aí eu lembro que na sequência, né, o primeiro grande clássico da Copa, a Copa começa quinta-feira, né, no Itaquera, a gente está lá ao vivo, Brasil e Croácia. E aí o primeiro grande clássico era no sábado em Manaus, Itália e Inglaterra, que era o grupo da morte que no final... Não vou, a Itália ficou fora, acho. Ficou fora. Não, Costa Rica que foi a grande. Costa Rica, e tinha Uruguai também, né? Acho que era esse. Eu acho Itália, Uruguai, Inglaterra e Costa Rica. E aí, nesse jogo, né, estamos lá repassando a lista de quem vai participar de cada jogo, aí eu lembro de alguém perguntar para mim, Paulo, nesse jogo Itália-Inglaterra de Manaus, você vai narrar, Marília vai comentar, e esse Geraldo Magela, ele é homônimo daquele comediante cego? Eu falei, não, é ele. Ele falou assim, mas ele vai comentar o jogo? Eu falei, lógico, e vai comentar muito melhor do que várias pessoas que vão estar olhando com binóculos. E foi ótimo, porque ele veio muito preparado exatamente para falar. E demorou anos para eu contar para ele, uns 3 anos para eu contar para ele, que teve um lance... Que não teve jogo. Não, teve... aí seria demais. Não, mas eu narrei um gol que não aconteceu, porque teve um chute de fora da área, a bola bateu na rede, correu na rede, é gol, que bonito, que alegria, que beleza! Aí, tipo, alguém me fala, ponto, o Amarílio me cutuca e fala assim, foi por fora. Aí, quando eu falo gol... Ninguém avisou pra ele. Quando eu falo gol, ele... Gol! Então, aí eu peguei e falei, bom, agora... Magela, brincadeirinha, não foi, né? Ele, tá me sacaneando e tal. E depois de muito tempo, eu falei assim, aquele gol não era sacanagem, eu errei. Eu achei que a bola estava dentro do gol, eu estava gritando gol. Até alguém avisar. Aí botei a culpa em você, tipo, tá me sacaneando o cego. E foi muito engraçado, porque a gente pôde trazer para o futebol profissional, oficial, na Copa do Mundo, torneio de seleções... No Brasil, né? No nosso país, uma visão completamente diferente. Mas sabe o que me ocorreu durante o que E os convidados étnicos, perdão, só para ilustrar, teve do cônsul da Suíça eu ia te dizer, até o astronauta brasileiro. Teve do fulano que jogou no Irã, sei lá quando, o Dorival Júnior. A pena do produtor só, que tem que se virar para achar o convidado. Mas foi uma equipe boa, funcionou bem. O Bonfanão, eu ia te comentar, enquanto tu estava dizendo, o quanto atualmente o que vocês faziam virou regra, parece. Hoje surgiu a Casa TV, a GE e embora a GE seja caras ali do Esporte Interativo, depois TNT, que são caras muito mas assim, com um DNA livre. Cara, façam o que vocês quiserem. A GE abriu aí esses tempos atrás, podendo falar palavrão. Os caras, aqui pode falar palavrão. Os caras comentavam isso no ar, como se fosse uma vitória. Né? Coisa boa, hein? Podemos falar palavrão. E
E vocês já faziam isso, meu, há 1000 anos, sabe? E aí eu queria saber a tua opinião em relação a isso, assim. É uma vitória isso ou é alguém vibrando algo meio óbvio? Cara, a tendência era essa. Eu posso te dar várias respostas. O cara da moto, ele tá dando Não, ele volta tá dando no quarteirão. volta. Ele Daqui a tá pouco louco pra ele comer entra aqui com a ele gente. tá só farejando a carne, Tirem as crianças da sala, mas eu posso dar várias respostas para essa pergunta, mas acho que eu sintetizaria de uma maneira bastante simples, né? É a compreensão daquilo que eu e uma equipe de pessoas no passado já tínhamos, de que a forma de manter o vínculo com diferentes faixas etárias, com homens e mulheres, com diferentes regiões geográficas, com diferentes níveis de interesse pelo assunto. Tem a pessoa que não perde uma rodada, consome notícia, quer saber do treino, e tem o cara que só vai ver na Copa do Mundo. Era a informalidade, não no aspecto disso. Eu acho uma grande bobagem, eu posso falar palavrão. Eu não falo palavrão em casa, eu nunca falei na TV, porque não é o meu estilo. E, aliás, não vejo nisso um diferencial. Pô, já ganhamos recorde de palavrões. Acho que não é esse o caso. Mas é a forma coloquial de falar de um assunto que é tratado coloquialmente. Sim. No estádio de futebol, só está trabalhando o jornalista, o policial, a equipe dos times, etc. Na arquibancada, se tem o contínuo, o office boy da empresa e o presidente da empresa, talvez o único ponto em que eles estão juntos não é nem o escritório ou o prédio onde eles trabalham, é no domingo à tarde, né? Nessa questão de ser uma experiência democrática, né? As pessoas podem estar lá, mas custa mais caro o ingresso, mas isso e aquilo. Esse é outro tópico. Então, a coloquialidade, que não tem a ver com usar gíria, que não tem a ver com usar palavrão, que não tem a ver com usar abreviação. Você não vai fazer uma legenda na tela que nem o cara escreve no... Sim, kkkk. Aquilo é ilegível, é insuportável, né? De que senão as pessoas vão se distanciar mesmo. Por quê? Porque, o único cara de paletó e gravata que tinha dentro de um estádio era o narrador, com o comentarista, com o apresentador. Ninguém mais estava, eventualmente um treinador. Então, peraí, as pessoas não vão assim ao jogo, precisa ser assim tão formal, não, vamos fazer, depende com o evento, muda o uniforme. Então, a minha resposta é, assim, um movimento inevitável. A questão é, as pessoas bebem na fonte que a gente irrigou, né? E acho que tem muita gente querendo fazer algo para o que talvez nem todos tenham o talento, a capacidade, a formação e a dedicação necessária. Porque entre um domingo e outro, a gente estudava. Eu quero dizer, eu estava em casa, eu estava olhando o mundo, eu estava pesquisando, na Coreia, quais são os nomes dos jogadores, eu vou criar um negócio para usar, porque vai ter um jogo com a Coreia não sei quando. Eu não sei se hoje as pessoas têm essa gana, essa obstinação de pegar e falar assim, eu quero fazer o melhor produto que eu possa fazer, e não porque não vai ser bom, mas porque tem muita oferta, você vai ser comparado. E aí você vai ter preferências. Mas tu acha que o sucesso do Rock Go em algum momento é não ter concorrência? Não acho. Eu acho que é ser à frente do seu tempo. É buscar, né, uma coisa que não estava no radar de ninguém, que é aquela história de trabalhar com a pesquisa como parâmetro, mas não usar uma pesquisa para definir o que vai ser criado. Senão as pessoas não precisariam de criativos e criadores, né? Porque elas todas já saberiam o que queriam e iam consumir aquilo. Acho que isso serve para tudo, né? Isso serve para moda, para o videogame, para a publicidade, para o cinema, para a música, para tudo que envolve em algum potencial a criação e a economia criativa. Para mim o Rock Go é uma invenção, não é uma adaptação, entendeu? Embora em algum momento, eu me inspirei no fulano, para mim é uma criação genuína. E não tinha um roteiro para o que acontecia a partir da hora que o juiz apitava, porque é futebol. Aí sim. Agora, tinha uma preocupação em, o que a gente vai fazer no intervalo? Quando tiver uma entrevista, como vai ser? Quando a gente mostrar a plateia, a arquibancada, quando a gente... a preocupação era esses momentos que a gente pode prever que vão acontecer, vamos trabalhar para eles serem pontos altos, porque eles são garantidos. Se o jogo for ruim, talvez o jogo não atraia tanto. Então, a gente
o Bianchi, muito mais do que eu, levava textos, que ele falava assim, eu não sei em que jogo eu vou usar isso, mas trouxe essa ideia aqui e vou deixar ela aqui na manga. Entendi. Porque numa hora que, pô, ali não sei o quê, pá, olha, veio um assunto do nada. Então, o esporte agora está fragmentado, ou seja, você tem muitas alternativas. Antes, o fato de alguém deter com exclusividade o direito de transmitir qualquer modalidade, mas no Brasil, monocultura do futebol, praticamente garantia que a audiência estaria centralizada ali. Eu costumo brincar, às vezes eu falo com a Marília em casa, eu falo, Marília, esse jogo só tem aqui, se tiver uma samambaia e um bebedouro narrando e comentando, a alternativa que você tem é aqui, para ter a imagem do jogo. Agora, o fracionamento, né, dos direitos, a distribuição... A descentralização dos direitos. Então, pode ser que a pessoa fale, eu prefiro assim. Eu detesto assistir o jogo no telefone. Eu só assisto o jogo numa tela pequena se eu não tiver a opção de ver uma tela grande. Por quê? Porque é outra experiência. Não, total. Agora, ainda hoje, as captações das transmissões dos jogos não levam em consideração o público que eventualmente está num tablet ou num smartphone que tem uma tela muito menor do que essa, do que aquela, do que o cara que tem 60 polegadas numa parede. Se a transmissão é a mesma. E aí o corte, a câmera no ângulo, pô, cadê a bola? Por quê? Porque é uma imagem aberta. Eu nunca tinha pensado nisso, cara. Muito bem pensado. Não, eu sempre pensei nisso, inclusive, quando a gente ia falar, bom, tá, isso aqui é para colocar onde? Isso é para colocar num formato vertical. Então, assim, corta, você vai virar a câmera? Então tá, então agora vamos mudar o quadro aqui, reduz o ângulo, eu não abro o braço, etc., porque nós temos que caber numa tela só. E vamos fazer para aquela tela. Porque aí quem assistir aquele conteúdo naquele espaço, naquela plataforma, vai ter um conteúdo de melhor qualidade, que vai entender melhor. Porque às vezes a pessoa gosta ou desgosta e não sabe dizer por quê, e é uma questão técnica. O áudio não estava bom, a luz é meio escura, eu não conseguia ver no fundo. Tem algo que me incomoda, a pessoa... Ela não sabe dizer por que ela prefere um ao outro e às vezes é uma questão técnica. Às vezes é só uma questão de quem está com o microfone na mão. Mas são detalhes, né? Acho que a diferença entre o amador e o profissional passa por isso. A experiência que se acumula e o cuidado no detalhe. Se fosse para escolher um Rock Go hoje em dia, como é que tu formataria um Rock Go nos dias de hoje? Bandas, campo, lugar, equipe. Como é que tu inventaria ou repaginaria o Rock Go? O próximo Rock Go ele vai contar com um zoológico. Porque ele tem uma história e ele pode trazer elementos do passado, como quando a gente fez uma comemoração, confraternização, Tem etc. TikTok até esses tempos. Sim, a gente fez essa comemoração, né, dos 25 anos meu e do Bianchi, né, no Rock Go, que foi uma confraternização e foi nesse espírito. Que passou no TikTok, não foi? Sim, exibimos, foi uma exibição ao vivo, uma única exibição. Eu me lembro. E procurem, não existe. Não tem mais. Uma live histórica que era uma confraternização mesmo, né, para marcar esse período. E o universo musical ele é muito mais ampliado, né? Então você tem mais gêneros, mais subgêneros, mais artistas novos, artistas médios, artistas grandes, artistas veteranos, e você tem outras figuras que poderiam estar lá. Você tem um universo de comediantes, você tem um universo de atores e atrizes, você tem um universo de jornalistas esportivos, você tem grandes influenciadores ou influenciadoras de outras áreas, mas que ou gostam de futebol ou gostavam do Rock Go e que, por isso que eu chamei de zoológico, seriam pessoas que não estariam nem na mesma festa com outra pessoa, mas que de repente topariam estar lá no Rock Go. Eu acho que essa seria a matéria-prima. A forma de fazer não vou entregar ainda. E dá para fazer isso um dia? Não, vamos fazer. Vai fazer. Não vou dizer quando, mas faremos. Mas, bom, a MTV, ela não tá mais pensada para isso hoje em dia. É reality show, uma coisa completamente diferente. A forma, a plataforma, etc., né? Player, vamos dizer assim. Ele independe, né? A gente tem aí tanta alternativa hoje que eu diria para os nostálgicos, puxa, seria legal então, tem aquela marca, tem aquele canal, tem aquele estilo. E isso é algo que, para quem não viveu, vai ser uma surpresa. Para quem viveu, tem uma responsabilidade de defender o legado. Né? Defender o legado a gente tem uma história. Eu não vou me meter a fazer qualquer coisa a essa altura do campeonato. Então, ou a gente vai fazer algo que seja muito marcante e fora da caixa, ou deixa a história do Rock Go nas boas memórias de quem viveu, quem gravou e botou no YouTube, etc. Né?
É assim que eu penso, né? Não, animal. Esse pedaço da puta minha diretriz. carreira. Não, é animal. Mas o teu momento de carreira hoje é qual? Para quem não sabe o que tu tem feito, que eu sei. Bom, eu tive com a Fox até os Jogos Olímpicos 2016, mas enquanto eu estava na Fox, eu comecei um programa no antigo Net Geo, que quando a Disney compra, né, a Fox e leva junto o Net Geo, ele foi para o streaming, para o Disney Plus, o programa Ciência do Absurdo. É um programa de videocassetadas explicadas cientificamente. E como boa parte das coisas que eu arrisquei fazer ou aceitei fazer ao longo da minha vida de comunicador. É um programa que, se eu não estivesse fazendo, eu provavelmente estaria assistindo. Porque é uma ideia original inglesa, com um formato criado para fazer 14 episódios, logo depois da Copa do Mundo no Brasil, em 2014. E que eu falei, pô, isso aqui é ótimo, vamos tentar pós-tropicalizar, tentar sugerir algumas coisas. Ah, não, tá muito engessado e tal. Eu falei, bom, vamos fazer 14 e tá beleza. E foi um super sucesso, fizemos 180 episódios. Eu chegava no final e falava assim, mas onde vocês estão conseguindo mais imagens, né? Negociar direitos de coisas, assim, sobre física, química e tal, mas baseada em, corrida de cara empinando moto, animais pulando nas árvores, bloopers, né? Erros de esportes olímpicos. Pô, o cara da vara caiu com o cara da barra. Uma matéria-prima muito farta, né? Só que com um rigor científico. Esse cara caiu por quê? Porque a força centrípeta gira, faz não sei o quê, e tinha os gráficos. Foi muito divertido de fazer e eu senti novos públicos também com isso. Que às vezes ia um pai ou uma mãe e falava assim, a gente viu o teu programa que meus filhos não gostavam de física, mas agora eles vêm lá, eles acham mais legal, tal, se interessaram pelo assunto, estão indo melhor na escola. Falava, a função social da comunicação tá aí, né? A família brasileira, né? Tu vê, a galera se reuniu e tal. Bom, afora... E aí eu tenho uma atividade muito presente em eventos culturais, né? De diferentes matizes, diferentes caminhos. Nesse ano de 2025, né, talvez o maior projeto, né, disparado tenha sido a exposição de Andy Warhol aqui no Brasil, né, por 4 meses no Museu da FAAP em São Paulo, com o Instituto Totex, que eu cofundei com o Roberto Leão, um grande amigo e super campeão da cultura, e projetos de diferentes tipos que às vezes são voltados a democratizar o acesso a arte e a cultura para quem está em região periférica ou situação de vulnerabilidade, às vezes algo mainstream, como uma exposição internacional ou um espetáculo, porque são atividades que me permitem também usar um pouco de tudo que eu aprendi ao longo das últimas décadas, né? Como criador, como cara que se apresentou em teatro, se apresentou na TV, se apresentou no rádio, né? Não pela presença, mas pela convivência e pela noção de que é uma questão de saúde mental. Você ter acesso à arte e à cultura, principalmente depois da pandemia, quando as pessoas perceberam que a arte salva, né? As pessoas confinadas em casa ouviam música, liam livros, viam séries, elas foram salvas, né, pela arte e pela cultura. E que isso é transformador para um país como o Brasil, que tem dificuldade em conseguir entregar o básico na educação formal, né? Acesso à cultura, à arte como formação de repertório individual, gerar senso crítico, curiosidade para o mundo, igualar diferenças sociais, é quase uma missão mesmo, né? Tem um grande propósito nessa história, que é como a gente usar isso em nosso favor, né? Que é algo que vários países fizeram de forma programada, institucional e que dão resultados. Vide a Coreia, que queimou a largada com o Psy, muito antes do que era para explodir, mas que foi preparando gerações, e vem aí o K-pop, vem a série mais assistida do streaming, vem um filme que ganha Oscar, e isso tudo está programado, é um programa de Estado mesmo, de fortalecer a cultura, de soft power, né? Como difundir a imagem do seu país sem ser pela força militar, né? Uma diplomacia cultural, né? Então, são assuntos que me fascinam hoje em dia e que eu estou só engatinhando, né? Nesse cenário eu sou uma esponja, né? Eu aprendo todo dia. Vai, espetacular. Olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Bom, tu disse que faz churrasco e tal, tu vai levar não só o sal. O sal. Tá. Carinha minha aí. Com bigode. Tá, a gente tem
uma parceria muito boa com o pessoal da Dom Fiorello, então a gente tem o Nosso Sal, que é uma collab entre o programa e o pessoal da Dom Fiorello, que também faz uma... E eu fui muito feio, eu não te ofereci farofa, mas vai levar ela. Eu poderia ter te oferecido... Farofa. Tinha uma farofinha, desculpa, Bonfá. Muito legal. Não sei se é do teu agrado, mas enfim, olha aqui. Será bem utilizada. Eu tenho certeza absoluta. Além disso, tá? Quando alguém fizer uma piada que tu não gostou, tá? Tem a faca. Bom... Afiada. O pessoal aqui da Dávila, Cutelaria Dávila, uma faca artesanal. Eu vou pôr no meu gibão, quando eu tocar o berrante, ela vai estar sempre comigo. Isso, o pior que a rapaziada usa. Exatamente, ó. Eu vi o passante. É bem para isso mesmo. Ó, garantia vitalícia, tá passando aí, então uma herança de família, tem o código do Duda, se quiser, fique à vontade. A minha também é da Dávila, essa faca maravilhosa que a gente está cortando aqui, o Bonfá tá levando. E, para finalizar, tem aquele chocolatinho esperto, que é o Mumu, que é o doce de leite mais clássico do mundo, que é da Neugbauer. Além do Mumu, tem o chocolate também da Mumu. Então tem o doce de leite da Mumu e o chocolate. E o Bonfá vai levar para a família toda. Não vai Barba e cabelo, hein? Tem a carne, então. a farofa, o sal, a faca, o chocolate. E você vai, você mesmo fazer os churrascos e preparar tudo em casa, né? É óbvio. Obrigado. Então eu gostaria que tu desfrutasse, Aqui porque tá faltando espaço, mas eu vou levar... Falta um patrocinador ao seu programa que forneça mochilas. Tá bom, para boa. colocar todas as lembranças e poder levar para É casa. verdade. Alô, pessoal das mochilas aí, se você estiver aí, falar pro Marcelo, né? Quem? O quem é? É verdade, a gente tinha a Go Case que podia fazer os cases. Então, Bonfá, hoje o cara quer consumir o Paulo Bonfá. Acha aonde? Vai no @Paulo Bonfá, que eu vou contando as histórias por lá. É a melhor localização. Mas E para quem tem saudade da dupla, Marco Bianchi e Paulo Bonfá, saibam que o Marco foi convidado, que nem aqueles documentários, né, que o cara bota no final. O Marco foi convidado para estar aqui conosco, mas optou por ficar no seu lar. Na verdade, ele mora distante e não está mais em São Paulo, né? Não, agora ele é cidadão honorário da terra dos morangos, Atibaia. Então, mas um beijo, tá, cara, se esse conteúdo chegar até perdeu você. a faca, É verdade. o sal, a farofa, etc. Eu vou levar 2. E um bom churrasco. E um bom papo. Meu, obrigado, tá? Valeu, De coração, foi um um prazer. beijo lá na Marília, uma querida, que vejo ela na Paramount agora. Esse dia tava comentando até um jogo do Grêmio, ela tava comentando. Até mandei a mensagem pra ela, pô, é uma merda esse time, né? Ela até mandou depois. Rapaziada, Paulo Bonfá, 30 anos de Rock Go. E a gente volta num próximo assado. Obrigado de coração, tá bom? Tamo Valeu. junto. Foi totalmente excelente. Tchau.